Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 da Unidade Ponta Grossa, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar. Meu nome é Alan, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. E eu tô novamente com a professora Laís, tudo bom, professora? Tudo bem. Tudo beleza? Tudo bem. Eu estou muito animada hoje. Eu também, a gente já vai ser, eu já adianto pra vocês. Hoje vai ser difícil. Hoje o programa talvez saia do controle aqui, porque os convidados são bem peculiares. Peculiares é um adjetivo bem bonito. Galera, é o seguinte, a gente tem alguns recados pra vocês, tá? Agora no mês de novembro, a gente vai ter o Uniciar, que é a Semana Integrada de Agronomia, Arquitetura, Urbanismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharias da Unicesumar Ponta Grossa. Então vai ter uma série de palestras, de minicursos, etc. Tudo voltado para a área das exatas, né? Então vai ter, de novo, palestras nessas diferentes áreas. Vão ter workshops, minicursos, oficinas, etc. Eu vou ministrar o minicurso de cerveja caseira. Então se alguém aí tiver... São poucas vagas, então se alguém aí tiver interesse de aprender como que faz cerveja em casa, a gente vai fazer lá 40 litros de cerveja. Sou eu que vou ministrar, então vai ser muito legal. E o site... modéstia à parte, né? O site tá aí para vocês acessarem, então acessem, vejam lá o que vocês têm interesse, assistam as palestras e participem também nos minicursos. Vai estar bem legal. A gente vai reforçar nas próximas semanas também para vocês não se esquecerem. A professora Laís também tem alguns recados. Sim. Primeiro deixa eu parabenizar nossos alunos dos 8º semestres que defenderam o TCC, estão sendo aprovados, parabéns. Falta só um pouco agora. Daqui a pouco, quando vocês se formarem, pior. Mais 72 horas. Vamos lá, recados. Sim, temos feriado essa semana, feriado de finados, e sexta-feira, dia 3, vai ser recesso. Então, aproveitem o feriado. E o que mais? Tinha mais um? E temos que falar também da CPA. Tá aberta sim. a CPA para os alunos, então comissão própria de avaliação. Tudo que vocês, às vezes, têm alguma queixa, reclamam pra gente, esse é o momento de vocês colocarem para fora. Não precisam se preocupar com identificarem vocês com a coisa que vocês estão reclamando ou pedindo, porque é tudo feito de forma anônima. Então vocês podem colocar lá os pedidos de vocês, as queixas, o que vocês acham dos professores, o que vocês acham das salas, da estrutura, etc. Para que a gente melhore. Obviamente que o intuito lá não é vocês detonarem, descascarem todo mundo. Não é vocês descontarem os pontos que a gente não dá. Exatamente. Inclusive, falem bem da gente. O intuito lá... vocês podem falar bem também, né? Sim, tem a parte de elogios, mas o intuito lá é justamente melhorar, tá? Então... de forma educada e ponderada, vocês podem fazer as críticas construtivas de vocês, que isso é lido, isso é levado em consideração e também é colocado em prática. A CPA é o momento de vocês fazerem isso. Então, quanto maior a adesão dos alunos para responder a CPA, melhor, né? Porque os resultados vêm de maneira mais rápida. Isso. Beleza? Recados dados? Recados dados. Tudo certo para a próxima semana, então vamos lá. Hoje temos 2 convidados, então eu vou fazer a apresentação do primeiro convidado, ainda sem revelar o nome dele. Né? Que mistério. Que mistério. Que mistério. Então vamos lá. Ele é graduado em Ciências Biológicas e mestre em Biologia Evolutiva pela UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Foi meu calouro, olha só. Foi teu calouro? Na época de trotes não violentos, eu apliquei trote no nosso primeiro convidado. Violento daí. Não violento, é um trote ecológico. Biologia, né? Então, ele tem mais o quê? Ele tem doutorado pelo programa de pós-graduação em microbiologia da USP. Atualmente é pós-doutorando pelo programa de pós-graduação em biotecnologia da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Professor colaborador de Biologia Molecular de Células Procarióticas e Eucarióticas da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Colaborador na nossa querida UEPG. E também é professor de Microbiologia, entre outras matérias, aqui no Centro de Saúde e Ciências Biológicas da Unicesumar. E o nosso segundo convidado? Nosso segundo convidado, vamos lá. Primeira vez que eu estou me sentindo #importante apresentar convidado. Graduado no curso de farmácia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em análises clínicas pela Universidade Federal do Paraná, mestre em ciências farmacêuticas na área de fármacos, medicamentos e biociências aplicadas à farmácia pelo programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas, doutorando em ciências farmacêuticas na área de fármacos, medicamentos e biociências aplicadas à farmácia também, né? Professor dos cursos de biomedicina e farmácia daqui da Unicesumar, campus Ponta Grossa, e supervisor técnico do Laboratório de Análises Clínicas do Oscar Pereira. Olha aí. Chiquérrimo. Sim. Importante. Pessoas importantes. Sim. Né? Baladeiros. Baladeiros. Irmãos. Irmãos. Olha só, que maravilha. Né?
e jovens. E jovens. Com todo esse currículo. Dá até pra formar uma dupla sertaneja. Exatamente. Luiz Ricardo e Luiz Renato Olshanieski. No caso do Luiz Renato Júnior. Né? Então. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom, tudo bom? Bom dia, gente. Me sinto honrado. Imagina, a honra é toda nossa. Chamado a gente de trazer as conversas das salas dos professores pra cá. Isso. Não sei se vai dar muito boa, mas... Eu acho que vai sair do controle esse Vai negócio sair, aqui. fugir Prepare um a pouquinho quinta do série aí, controle. galera, porque já tá, o negócio aqui é muito doido. A gente só é amigo deles pra poder ser chamado pro podcast. Exatamente. As isso. pessoas só estão vindo falar com a gente pra poder participar do interesse. podcast. Interesse. Exatamente. Foi tudo planejado. Tudo planejado. E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Melhor agora na presença de vocês dois. Nossa, Ai, que que bonito. lindo. Isso é muito bonito, né? Eu tenho uma curiosidade. Vocês têm irmãos chamados Luiz Roberto, Luiz Rafael? É verdade que é essa obsessão com o nome Luiz, da mãe de vocês. Não, na verdade não foi da mãe, né? Foi do pai. Era do nosso pai. Nosso nome era pra ser outro. Aí no meio do caminho entre a maternidade e o cartório, o nosso pai resolveu mudar o nome, né? Fugiu da mãe e matriculou. Acredito que e- seria Luiz, melhor. Luiz. É verdade. Sério? É, E sério. nosso A mãe não nosso sabia. pai também era o Luiz, né? Ligavam lá em casa, quero falar com o Luiz. Qual dos três? O Luiz Renato. Caraca, maluco. Qual dos dois? Tinha Entendi. E é por um eliminação. fluxograma pra atender o telefone. entendi. Imagina a mãe gritando, Luiz! Vem Você os não sabe três. quem é, vem os três. Viu? Isso é bem bom, eu acho. Ah, Se eu sei tiver lá, mais economiza, né? filhas, eu vou chamar tudo de Laura. Eu acho Pra que chamar sim. atenção. A bronca é uma só, né? Isso. Economiza. Mas assim, vamos começar... Vocês podem intercalar entre vocês, podem cada um contar a história, tanto faz, assim. Mas... Vocês são gêmeos? Porque a semelhança... Não, acham que Viu? eu sou irmão do Luiz Ricardo. Acho que todo mundo. Ela fez até um porquinho ali, ó. Mandou um porquinho. Ou meu irmão é o Alain, ou o irmão é o Bruno Minoso. Bruno Minoso. Então. Por quê? Por Ele que não. você não parece com o resto? Quando que vocês decidiram Ou ser é irmãos? você que não parece? Não, na verdade, assim, ó, tem gente que acha que a gente é gêmeos, né? Tem gente que acha. Por muito tempo. Tem gente que acha que é parecido. Mas aí é contar real, né? Que na verdade ele é adotado, né? Eu falo É que o branco do olho é parecido, sabe? Não, Ele da é adotado. canela pra baixo é a mesma pessoa. Mesma coisa. Ele Não, é ele tem o adotado. pé peludo, então... Não... Meu Deus, cara. Ó, tá vendo? Por onde a gente vai nisso aqui? Pode falar outra coisa? Mas vamos lá. Precisava. Não, mas vamos lá, calma. Quem que é o mais velho? Ele é mais velho. Você é mais velho. Então, comece você falando desde a sua Quando eu tinha trajetória. 1 ano, eu Não, falava calma, pra calma, minha mãe. Calma. Antes de tudo. Ponta Grossa. Marinão? Vila Marina? Sempre? Vida inteira. Né? Olha que maravilha. Agora sim. Então, eu sou 1 ano mais velho que o Ricardo, né? A gente faz aniversário em março. Eu faço dia 5, ele dia 22. É certinho 1 ano, né? Aham. Pouquinhos dias de diferença. E ele nasceu depois. É essa a história. Nossa, caraca, velho. O pessoal, a gente brinca na aula, né? Que fala que ele é adotado e tal. É uma brincadeira legal que a gente faz, porque não tem nada a ver, né? Daí começou na primeira vez que ele tava dando aula. O pessoal, viu, teu professor de micro tem o mesmo sobrenome, vocês são parentes. Ele falou, não, a gente é irmão. Daí eu falei assim, nossa, só que ele é adotado, mas não comenta isso com ele, que é um trauma que ele tem. Começou assim. E Aí daí você já eu, traumatiza os alunos. daí eu falei pro grupinho assim, primeiro, não fala, ele é adotado e tal. E o pessoal achou que era verdade. E pro outro grupinho eu falei, viu, pergunta lá pro professor se é verdade que ele é adotado, assim. Aí, tipo, Caraca, começou véi. a intrigar. E eu não falei nada pra ele, né? Tem uma prova pra corrigir, né? Não tem nada. Olha o que o cara Aí a intriga. gente sempre fala isso, que um é adotado, outro Não é tem um adotado. laboratório pra supervisionar, Não, né? não tem nada. É o dia inteiro, né? Fazendo grupos de desavença no WhatsApp entre os alunos. Mas vai lá, falando sério. Daí... Falando sério, né? Falando sério. Vou agora. começar de pô. verdade agora. É. Aí ficou isso, né? O pessoal acha que... Sempre fala, ele é adotado. E ficou a brincadeira que é adotado. Mas até onde eu sei, ele não é adotado. E nem eu acho. Eu acho. Minha mãe não me adotaria, entendeu? Mas só adotar ele, ó. Ele é quietinho, ele é bonitinho, ó. E eu já não sirvo pra ser adotado. Ai, gente. E é isso. Daí... A gente nasceu em Ponta Grossa mesmo, a gente é o originado de Ponta Grossa. Vida inteira moramos na mesma casa. Vocês daí- também não moraram nem em Manaus, nem nos Estados Não, Unidos. não, nem em Manaus, Ah, nem tá. em Não, beleza. Não, tudo Nós somos bem. locais, não somos sofisticados para poder morar fora. Não somos benquiços para morar fora. Mas Extraditar nós. a gente nasceu aqui mesmo em Ponta Grossa, daí vida inteira moramos moramos na mesma casa. Daí logo no começo, acho que eu tinha uns 2 anos, meus pais se separaram, mas o pai continuava morando em casa. A única situação que a gente saiu da casa que a gente morava antes, que é na mesma quadra que eu moro hoje, inclusive, foi daí quando o pai vendeu a casa. Daí a gente acabou se mudando.
Só que daí nessa época eu tava terminando o mestrado, só adiantando as moradias. Eu tava fazendo mestrado e logo depois eu terminei o mestrado, daí a gente se mudou pra casa que a mãe mora perto, né? Na casa de onde a mãe e o Inho moram agora. Chama ele do Inho, tá? Então, usar o termo correto de Inho, porque senão eu vou me perder aqui. Não, fica à vontade. Só que daí eu fui pra São Paulo. Então daí eu de moradias e eu fiquei em São Paulo quase não morei. Com 2 anos? Não, Eu me perdi na depois que o pai vendeu a casa e tal, daí a gente já era grande, no final do mestrado. Eu tava em São Paulo, daí a mãe já tava morando em outra casa. Daí, enquanto tava no doutorado, o Joaquim nasceu, daí eu voltei pra cá e agora eu moro na mesma quadra que eu morava antes. Olha aí. Em outra casa, só que eu morava no meio da quadra, agora eu moro na esquina. Mas é exatamente a mesma quadra. Em questão de crescimento, a gente cresceu junto. Como é um ano só, é um ano e 17 dias de diferença. Então a gente cresceu junto, praticamente. A vida inteira a gente brincava junto e tal, como se fôssemos gêmeos. Não somos gêmeos, mas sempre tratavam a gente como se fossem gêmeos, porque a gente estudou sempre na mesma escola. Então sempre a gente teve um convívio muito próximo. Vocês entraram junto na escola? Porque tem alguns pais que fazem isso, né? Sim. Quando é muito próximo, eles esperam pra matricular os dois juntos ou não? Você tava um ano na frente mesmo? Não, eu nasci de 7 meses, sempre fui bem problemático, assim, questão de saúde e tal. E aí eu tinha que fazer prática de atividade física desde criança por causa da função pulmonar. E o Ricardo se ferrava junto, né? Então eu ia pra natação, ele ia junto, a gente começou a lutar, ele lutava junto. Mas se ferrar não. Ia junto, né? Daí pra escola, comecei a estudar, ele foi junto, até catequese, né? Eu acho, ele fez 2 vezes o primeiro ano da catequese pra ir junto. Chegar nisso. E daí, tudo que eu tinha que fazer, eu fazia sempre no tempo certo e ele fazia um ano adiantado, antes. porque Olha. a mãe já colocava nós dois pra Sim. fazer já, e ele já ia adiantando. Na catequese tinha iniciação, né? Da iniciação não tinha como eu colocar ele na iniciação e eu um ano antes, porque não tinha um ano antes. Então eu fiz o primeiro ano da catequese pra começar com ele. E daí eles não deixaram eu ir pro próximo ano. Eu tive que fazer de novo. Ele repetiu a catequese. Eu repeti a catequese. A única pessoa que eu conheço na face da Terra que Repetiu a teve que fazer 2 catequese. vezes o primeiro ano da catequese. Por causa dele. Mas Ah, na não foi escola, por causa. não. Na escola ele entrou, que era infantil 3 na época, né? E eu entrei no infantil 2. Então ele sempre fez um ano à frente de mim. Então, até... Daí, estudou sempre na mesma escola, né? Quando a gente mudou de escola também, a gente foi pra mesma escola. Fez o ensino médio no Sagrado. Daí que a gente se separou, digamos assim. Que daí ele tava no terceirão, eu tava no segundo ano. E ele tava fazendo vestibular e entrar na universidade. Daí que a gente meio que se desligou um pouco, né? Que cortou o cordão umbilical, que daí ele foi pra universidade. E daí no terceirão eu continuei na escola. Mas mesmo assim a gente continuava ainda saindo junto. Tanto que os meus amigos, a Rosana até, que é da aula aqui, a gente saía tudo no mesmo grupo. E ele ia junto. Sempre saía com a gente. Daí na graduação que a gente parou de sair um pouco, né? Que daí ele começou a namorar. Daí ele é um menino sério, namorador. Daí começou a namorar. Daí a gente não saía mais tanto assim. Quando ele voltou, daí nós dois estudamos na UEPG, né? Ele fez farmácia, eu fiz biologia. E daí a nossa formatura também foi no mesmo ano. Porque o curso de curso de farmácia é biologia 5 e e biologia biologia 4. 4. Daí bem no fim a gente Deu no último certo. ano, a gente tava no último ano junto. A gente formou no mesmo ano. Daí tava a gente junto de novo, porque Sim. a gente se formou no mesmo período. Né? Daí no último ano da graduação eu comecei a namorar. Na verdade eu não tava namorando ainda, ele meio que induziu o namoro da Jéssica. Cupidão. Eu fui o cupidão. Cupidão, que a gente ia pras festas e tal, e ele tava em Toledo quando eu comecei a ficar com a Jéssica. E daí quando ele voltou, eu ia pras festas, ele ia pras festas, não juntos, mas a gente se encontrava na festa. Daí ele encontrava com a Jéssica no meio da festa e falava, olha, essa aqui é a namorada do meu irmão. E eu tinha começado a ficar com a Jéssica. Já tava fazendo Daí uns 3 anos ficando 3 com a menina. anos, eu fazia acho que nem um mês que eu tava ficando com a Jéssica lá. Ele, essa aqui é a namorada do meu irmão, não sei o quê. E ela ficava, tipo, perdida, porque que eu faço não conhecia agora? ele direito também, né? Desde aí antes de se formar, né? Daí a gente se formou no mesmo ano, né? Coitada da mãe, porque né, a gente tinha 2 formaturas pra Duas pagar. formatura no mesmo ano. E a gente sempre foi pobre, a gente nunca teve dinheiro, né? Pra poder É que assim, fazer. vem a parte triste, né? Agora o Ricardo pulou. Nosso pai abandonou eu e ele, assim, saiu de casa e vendeu a casa, entendeu? Daí a mãe... Você tá falando sério? sério. É que eu não consigo saber se Não, ele tá isso falando Pior que é sério. sério, pior que é sério. Isso é real. Daí a minha mãe formou eu e meu irmão costurando. Ela costura até hoje, daí ela sustentou eu e ele e ela não deixava a gente trabalhar. Porque quando a gente tava no ensino médio, a gente trabalhava no mercado pra gente sair de casa, que o nosso pai dava um serviço pra nós lá, né? Não era
Enfim, aí a mãe deu um jeito de tirar a gente de casa, né? Trabalhando no mercado, né? A gente trabalhava no mercado e aí ela falou, agora vocês vão fazer vestibular, vocês vão parar de trabalhar porque vocês vão estudar. E aí minha mãe só costurando, e sofria, né? Foi bem sofrido. E aí ela costurando, formou nós dois e a gente seguiu a vida depois de formado graças ao esforço e sacrifício que a nossa mãe fez. Como que é o nome dela? Massa. É Nice. Manda um beijo pra dona Anice. 1,5 metro de pura brabeza. Olha né? aí. Né? Beijo, mãe. É, massa. Inclusive, quem precisar fazer vestido de formatura, pode conversar com ela. Ela fez o vestido de vocês? Ela fez o dele só. Ah, que Se bem que ela fez um vestido pra mim, e não foi nenhum pra você também, né? Pra mim também. Porque Essa teve uma festa fantasia na turma da Jéssica, que ela tinha a festa do grupinho, era a festa fantasia. Aí a gente resolveu ir de Frozen, né? Ele ia de um Frozen e eu de outro Frozen. Um Frozen, né? É o Frozen. O nome do personagem Sabe bem, é Frozen. Ah, Foi é? Frozen. Não é Elsa. Não é Elsa. Aí a Frozen. gente comprou um Olaf, né? E aí a gente foi. Só que daí o meu vestido demorou um pouquinho pra eu fazer. E eu cheguei depois. E era lá na BRF. E aí eu não sabia direito onde era. O Ricardo já tava lá. Daí eu cheguei com o carro. Daí tava lá o segurança. E daí eu tive que descer pra perguntar onde era. Aí eu desci de Frozen, né? Eu desci de Frozen. Não, vai piorar Falou um pro pouco. segurança assim, let it go. Vai piorar um pouco. Daí eu desci assim. Daí eu falei, eu sério, né? De peruquinha e tudo, assim, de Frozen. Sério. Aham. Eu falei, eu queria saber onde que é a festa de biologia. Porque a festa fantasia e tal, eu queria saber onde que é. Ele falou, o cara todo sério, normal, né? Não, você pega essa rua aqui, vira lá e vai lá no final. Daí ele falou assim, e uma coisa, bonito vestido, falou assim pra mim. Aí eu fiz assim pra ele, né? Beleza. Daí fomos pra festa, isso no sábado, né? Depois o Ricardo conta um pouco sobre essa história aí, se quiser, essa história é bem engraçada. Aí na segunda-feira, eu tinha que dar uma palestra pelo laboratório, né? E eu tava lá, crachazinho, lá, Dr. Luiz, não sei o quê. E era na BRF. Nossa. E na primeira fileira tava o segurança. Ele olhou pra mim e falou assim... E aí a festa tava boa aquele dia, Frozen? Aí o pessoal ficou me olhando sem entender, assim. Foi engraçado. Até você ficou olhando sem entender. Você não deu um desentendido? Não, era meu irmão Não, gêmeo. eu fiquei orgulhoso, né? Falei, não, obrigado, tá legal, né? Não, dessa história, não sei se fazem hoje ainda, mas eles faziam festas pra poder Salão, tirar né? Tinha um foto salão. pra formatura. Pra poder deixar passando lá e tal. Daí a turma da Jéssica, e era festa pra formatura da Jéssica, né? Daí a gente tava formado, tudo, então a gente foi só porque foi, né? Pra tocar horror mesmo. Só pra tocar o fervo. Aí a turma dela passou a odiar a gente, porque não tem foto dos alunos. Só dos de formandos, vocês. Os só caras da gente. piraram, né? Ficaram tirando foto nossa, desse abraçado com o outro, abraçado com o Ola, né? Fazendo... Não tinha foto. Viu, vocês dois foram de Elsa, de Eu fui. Frozen? Ele Elsa foi de e um ele e eu foi fui de- do outro. Tinha que de Elza e Odiana. Eles não sabem. É, Pra eles é eu Frozen e falo Maria. Maria, Né? E foi a nossa mãe que fez o vestido, entendeu? Entendi. Quem que tava de cabelo claro e quem que tava de Eu- cabelo... Quem era loira e quem era ruiva? Eu era ruiva. Ah, então você era a Ana, pô. Você era a Ana. Eu era. Você era a Frozen. Você era a Elsa. Isso, era Elsa. Elsa. Sabia que eu descobri que não é Elsa? É Elsa. Elsa. É Elsa. Elsa. Enfim, onde que a gente tava? Ah, é. Na festa. Não, antes. Ah, Não, detalhe, ele conta uma história triste, depois vai contar a festa do... Ah, é pra mas- quebrar o Mas é isso gelo, aí, né? velho. Pra que- Você tem que, entendeu? Pra quebrar o gelo, Você senão o deixar a pessoal galera chora. muito triste, você tem que voltar Chora. e deixar elas felizes de novo. É, sim. Não, mas vocês entraram... Mas você entrou em 2007, o 2007. EPG, e você entrou em 2008, certo? Terminaram, mas daí vocês seguiram direto pro mestrado? ou Não, eu tenho uma história acadêmica meio louca, né? Porque no segundo ano da faculdade eu passei num teste seletivo para fazer estágio numa indústria farmacêutica. Eu fui aluno mais novo do EPG fazer estágio numa indústria farmacêutica na época. Hoje já deve ter tido mais. Que era lá em Toledo. O Ricardo falou, morou em Toledo lá e tal. Porque todas as férias eu ia para Toledo, desde o segundo ano da faculdade. Então, 2008, 9, 10 e 11, eu fiz estágio em Toledo. Participei de um projeto deles lá, que eles... Era um projeto plantando sementes para o futuro, uma coisa assim. Mas era estágio meio condensado, assim? Que você ficava só o período de férias lá? Isso. Ah, saquei. Aí Nossa, que louco. no último ano, eu ficava estágio, acho que fiquei 4 meses lá. Daí até o professor Bruno Minoso também fez estágio junto, no mesmo programa. E aí a ideia deles era moldar o farmacêutico conforme eles queriam para ocupar cargo-chave lá, né? Daí no período da manhã, em todo esse tempo, a gente fazia estágio e à tarde tinha acompanhamento psicológico, treinamento sobre validação, treinamento sobre gestão, lideranças, né? Oratória. Né? Até por isso eu acabei me descobrindo como Era um professor. esquema meio trainee, assim? Tipo isso. Daí, no último ano, os caras me fizeram proposta para ser chefe do controle de qualidade lá da matéria-prima.
Daí eu recusei porque eu queria vir fazer mestrado, que o professor Flávio Beltrame, até participei de uma palestra aqui, uma mesa redonda junto com ele, e eu lembrei disso pra ele, e ele falou que eu tinha muito jeito para ser professor, porque eu falava bem, segundo ele, eu conseguia aprender a atenção do pessoal, e eu me dava bem como professor. Aí eu acreditei nele e recusei o emprego. Falaram disso na minha formatura, que eu recusei o emprego para tentar fazer mestrado. Daí fiz mestrado, terminei a faculdade, fiz mestrado. E na época, como só tinham 2 bolsas, só os 2 primeiros ganhavam bolsa, eu tinha que arrumar um emprego em algum lugar, porque eu não queria dar mais serviço para minha mãe, que já tinha sustentado a gente a graduação inteira. Aí eu tentei achar um emprego em algum lugar. Daí eu comecei, antes de me formar mesmo, como estagiário no laboratório que eu trabalho até hoje. Então eu comecei lá como estagiário. Daí eu virei plantonista e passei no mestrado em primeiro lugar, ganhei a bolsa e continuei fazendo plantão. E aí... trabalho nesse laboratório até hoje. Hoje, ali... Pode falar não tem problema não. A gente já no falou. laboratório Scarpereira, né? Não, pode Hoje eu sou coordenador técnico lá do laboratório, né? Acabei indo para outras áreas da farmácia mesmo. Então, por causa da parte que eu tive sobre gestão, sobre validação, eu acabei assumindo a parte de qualidade lá do laboratório. O laboratório sofre auditoria nacional, então todo ano vem um pessoal de várias regiões do país fazer auditoria. Fui convidado pelo vice-diretor do Programa Nacional de Controle de Qualidade para virar auditor também. Então, aí hoje eu sou um auditor nacional de controle de qualidade. O pessoal me chama, eu vou nos laboratórios fazer auditoria interna. E acabei virando coordenador técnico do laboratório. Muito legal. Tudo isso graças às pequenas sementinhas, né, que a gente foi coletando, pegando desde o início. Toda a experiência que eu vivi em graduação, nos cursos que eu fiz, eu trago para a experiência que eu tenho hoje. Então, eu fui construído com base em vários acontecimentos do passado, né? Que, assim, se for olhar, não tem muito a ver a indústria farmacêutica com o laboratório, mas muitas das validações que eram feitas lá, eu apliquei para o laboratório aqui como inovação e desenvolvi planilhas que hoje são utilizadas a nível nacional. Então, o pessoal padronizou lá para comparação de equipamento, comparação de exame, porque se a Laís faz exame no laboratório e vai repetir o exame no laboratório, o exame, teoricamente, se a amostra biológica for a mesma, tem que ser o mesmo resultado. E é esse tipo de validação que o pessoal fazia na indústria farmacêutica lá para matéria-prima, eu apliquei em fórmula para o laboratório de análises clínicas. E a gente usa até hoje lá. Ó, Top, né? deixou todo mundo quieto. Aham. Não, massa, cara. Pô, a gente não imagina, né? E de novo, a gente é novo, né? E quando a gente vê gente muito jovem, somos jovens, todos jovens aqui, que fez tanta coisa, é muito massa, cara. Tipo, ainda mais com o background de vocês, com a história de vocês, assim, tipo, onde vocês estão hoje, onde vocês estão chegando, assim, é muito legal. Muito legal mesmo. Eu não sei como que era, assim, um pouco antigamente, digamos assim, antes a geração anterior à nossa, mas hoje em dia o laboratório, controle de qualidade, é um setor indispensável, né? Sim. Você não tem credibilidade nenhuma se você não tiver várias certificações, né? E na verdade, assim, passa uma certificação, a gente já tá procurando a outra. É sempre o controle de qualidade, né? Principalmente essa questão de exatidão, precisão e replicação e não sei o que lá, né? Que eu agora tô fora do laboratório já tem um tempo, mas... Da auditoria, assim, quando eu fui chamado, eu ajudei a desenvolver bastante programa de planilha de comparação, assim, né? Como a gente estava falando antes, modéstia à parte, assim, eu desenvolvi bastante produto de qualidade para o laboratório. Quando o pessoal veio avaliar, os caras acharam sensacional. E aí eu fui chamado para virar auditor. Eu virei auditor trainee. Aí tem várias auditorias que tem que fazer como trainee, várias auditorias, daí você passa de um cargo, várias como pleno, daí que você vira auditor líder, né? Eu só fiz 2 auditorias e já virei auditor líder. Então, hoje eu sou auditor líder do DIC, né? Que é patrocinado pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Então, Muito legal. sou auditor nacional e avalio precisão, exatidão, ensino o pessoal. Daí eu sou professor de bioquímica, né? Tem muito da bioquímica, da hematologia, da microbiologia com controle de qualidade. Né? A gente ajudou a padronizar a BRCAST, então tem os alas de inibição, nem tinha desenvolvido ainda, nem tinha disponível no mercado os discos de antibiograma ainda. A gente já tinha lá no laboratório porque a gente estava ajudando na validação, tudo planilhado, tudo... Né, um relatório tudo completo que a gente encaminhou para o BRCAST. E é muito legal, né? E a gente tem não só controle de qualidade externo, mas interno também, né? Isso. Tem vários níveis de controle de qualidade que tem que ser desenvolvidos no laboratório para que os exames tenham credibilidade, tenham confiança, né, no que a gente está passando. O próprio nome do laboratório, né? Sim. O crescimento, tudo assim.
Isso é uma parte bem importante. E o legal que você falou, tipo, só olhando pra trás, acho que eu falei isso no primeiro programa, só olhando pra trás, ligando os pontos que a gente faz, tipo, onde que eu tô hoje, assim. É. Se você olhar do início pra frente, você até pode projetar alguma coisa, né, querer ter um sonho, quero chegar em tal lugar. Coloca objetivos, A gente né? coloca objetivo, mas assim, o caminho não é reto, né? Nunca. Não. Então, quando você tá numa posição que você olha pra trás e fala, cara, foram esses pequenos caminhos aqui que eu tomei que me fizeram chegar aqui, né? Sim. Eu sempre falo isso pro pessoal, mais pro pessoal da farmácia, porque acho que porque eu sou farmacêutico e eles, né, são alunos de farmácia, eles muitas vezes falam, professor, quanto que o professor ganha? Sempre falam isso, o professor tem uma Harley, o professor ganha bem, professor é auditor. Eu trabalho. Professor, como que o professor começou? Eu comecei com exatamente isso, tem foco, mas segui vários caminhos que me trouxeram no que eu sou hoje, né? Comecei pegando DP em bioquímica. Não, isso não. Mas fazendo coisa, eu sempre falo, eu fazia o que ninguém gostava. Então, na indústria farmacêutica, eu falo isso. Quebrou lá o equipamento que dobrava bula. Me colocaram lá pra dobrar bula. Então, eu dobrei bula. Então, enquanto eu tava dobrando bula, eu procurava ser o melhor dobrador de bula que aquela instituição já tinha tido. Então, acho que por isso que me chamaram para ser supervisor lá, né? No laboratório. No laboratório, ninguém... Era na época que tava começando a florescer a parte de qualidade. Eu me sentindo velho, né? Começando. Mas é que, há uns 10 anos atrás, Sim. o pessoal não dava muita bola, né? Não dava mesmo. O pessoal achava que era desperdício de dinheiro, porque é caro, o controle é caro, a água reagente é cara. O pessoal gasta muito dinheiro, né, com isso. Hoje já é um investimento, já é um setor, como a Laís falou. Então, me deram lá, caiu na minha mão o setor. Ninguém queria fazer. Pô, eu fui lá e fiz, né? Aí hoje em dia todo mundo quer fazer. Então a dica que eu dou, né, sempre falo pros alunos, é fazer aquilo que ninguém quer fazer, porque a concorrência é menor. E você tentar fazer o melhor possível. Fazer com excelência, né? É. Eu sempre aprendi. Meu avô falava pra mim, saudade inclusive do meu avô. Ele falava pra mim assim, que preguiçoso trabalho dobrado. Então, quando você fizer, faz bem feito na primeira vez, porque senão você vai ter que fazer mais de uma vez. Sim. Né? Então é isso, trabalhar com excelência, né? Em tudo que você fizer, tentar fazer o melhor. Eu acho que é válido. E assim, não ter preconceitos quanto a funções. Claro. Tipo, você podia pensar, né? Pô, vou dobrar a bula. Né? Mas não, você tava lá. Eu acho que é investimento, né? Na época Sim. que eu podia ofertar, eu tentei fazer o melhor. Eu sempre tento dar o meu melhor, né? Tanto que algumas disciplinas aqui hoje, por exemplo, eu tive que abrir mão por causa da auditoria. Então, como eu falei pra Tati, né? Quando eu pedi a dispensa de algumas disciplinas, eu não tava conseguindo trabalhar no laboratório 8 horas por dia, dar aula aqui de segunda, quase sexta, direto, e mais me deslocar para fazer auditoria e repor essas aulas que eu então não estava conseguindo. Então eu prefiro fazer algo bem feito do que tentar fazer tudo meio de qualquer Pela jeito. metade. E você, Ricardão? Por isso que ele é o irmão rico. Então. Por isso que ele ganha... Mas para pra Na pensar. verdade, viu? Ele só é o irmão rico enquanto ele não tem filho. É verdade. tem isso. Tem Mas isso. para pra pensar, vocês se dão tão bem, cara. Emprestar dinheiro é melhor de irmão do que de cunhado, tá Ele ligado? é assim, ó. Deus É? empresta sem Pô, mas não exame. empresta? Você não empresta dinheiro pro teu irmão, não? Eu... Caraca, maluco. Pra comprar os troços das joias aí, né? Se emprestamos tudo. Balada. Pra balada, pra entretenimento, beleza. Não, mas ele fala que eu sou irmão rico, mas ele ganha bem também. Você é padrinho do Joaquim? Só. Pô, usa a criança pra tirar dinheiro dele. Patrocinar a criança, né? Não, eu ensino umas coisas bem construtivas pro Joaquim. Sim. Ai, a gente imagina. Tio é isso aí, O filho. Joaquim tem 7 anos, não ensinou nada de bom até hoje pro Joaquim. Eu ensinei ele a fazer Como mágica. Ensina a fazer mágica. Mas ensinou o ciclo de Krebs? Não ensinei ainda. Então, tá vendo Mas aí, ó? ele sabe que bactéria não tem núcleo. O que tem núcleo é parasita. Ah, é? E os alunos erram isso. Eu jogo isso na cara deles. A gente ensinou isso pra Ele sabe. Ele tem 7 anos. Ele sabe que bactéria não tem núcleo. Que E quem que tem bactéria núcleo não tem é ciclo parasita. sexuado. Duas coisas que eu ensinei pra ele, e ele sempre fala assim, que bactéria não tem núcleo e que bactéria não tem ciclo sexuado. Ah, é? Ele sabe disso. Mas Fala ele pros homens, mas é ele verdade, curte ele biologia, sabe. assim? Nossa, ele é bem doido. É? Às vezes Cê- o lugar preferido pra ele passear é no RPG. Com que idade você vai desencorajar ele a fazer ciência biológica? Eu falei pra Jéssica, Quando que coitado, você vai vai ser mais um. desencantar? Porque eu e a Jéssica somos biólogos, né? Falei, nossa, o Joaquim vai ser biólogo também, coitado, não faça isso. Vamos tentar mudar, vai fazer uma engenharia. Não. Se for fazer, faz medicina, pelo menos. Não, A gente mas fala- ele virar jogador de futebol. Não, cara. Não, TikToker. TikTok. Nós estamos na época Não, do cara, eu TikTok. falo brincando, a gente fala. É porque assim, as ciências básicas, a ciência de produção de conhecimento, como biologia, por exemplo, como a aplicabilidade dela é mais complicada, é um ramo difícil, assim. Né? A gente fala brincando aqui, desencoraja e tal, mas é que a gente não gosta. Eu imagino que eu amo ciências biológicas, só que é um ramo difícil, né? Eu não me arrependo de ter feito biologia. Eu mas não, é de bem modo difícil. algum. Eu também não me arrependo de jeito nenhum, mas que é difícil depois, cara, é bem difícil. Porque você, às vezes, não consegue vislumbrar uma carreira que não seja acadêmica, né? Dentro ali. É difícil. Cara, uma empresa abre, estamos precisando de biólogo. Qual?
né? Muito difícil, cara. Uma vez eu vi num aeroporto, eles precisavam de biólogo, mas eu não faço ideia pra que era. Geralmente, biólogo em aeroporto é para controle de fauna de ave, de urubu, de aves maiores, assim. Eles trabalham fazendo a coleta, porque isso aí pode impactar com aviões e tal, e dar um estrago bem forte. Geralmente, biólogo em área de aeroporto é pra isso. Eu vi na Discovery lá, tinha uns biólogos que estavam fazendo, mas aí importação de animal, de ossada pra caçador, assim, tal. Tem que laudar, né? Daí é só biólogo pra fazer E daí, isso. em aeroporto, na parte do customs lá do... Essa parte de entrar, alfândega, etc., entrada, né? Ou de contrabando, etc., daí geralmente tem veterinário, tem biólogo que trabalham com isso também. Então esse é outro ramo. Mas assim, um ramo mais aplicável, que eu lembro, é porque eu lembro que eu vi um concurso que era justamente para isso, que era para controle de aves em áreas de aeroportos. Mas desculpa, continua. O Joaquim, ele adora. Uhum. Ele sabe mexer no microscópio. Ele tem um microscópio. Mas ele não De brinquedo. ele tem um de brinquedo que foca até 10 vezes, impressionante. Mas ele consegue. Impressionante. Sério, quando eu vi a primeira vez, eu falei, isso é um brinquedo, a pressão é melhor que os microscópios, às vezes. Aí ele dá isso de presente pro filho dele e eu, seu irmão rico, né? Não, mas ele é plástico pequenininho, assim. Mas ele adora. Depois passa o link onde você comprou, porque eu acho que é legal. Eu queria dar Não, uma é bem olhada legal. também. É muito legal. Eu tenho lá em casa desse, que era da Michelle, né? Tô começando vida profissional. Uhum. Eu sempre converso, às vezes, quando tô conversando meio que indiretamente, eu já fiz meio que de tudo na vida. Isso aqui ele não falou, quase tudo. Meu Deus, aí, ó, não dá. Não tudo, então. Primeira coisa que a gente entrou pra trabalhar... Na verdade, a primeira coisa que a gente fez foi fazer bordado. Com a nossa mãe e com a vizinha, que a gente fazia... uns tirantezinhos assim pra colocar em sapatinho de criança. Eu nem lembro disso. A gente fazia isso, fez um tempo que a gente ficou fazendo isso, só que fazia em casa mesmo, ou pulseirinha, aquelas pulseirinhas Sim. De hippie? de hippies. A gente tentou ser hippie. Ah, né? sim. A gente fazia aquelas Vocês pulseirinhas. tentaram viver da própria arte. Na praia. Morar na A praia. gente queria empreender, né? Queria empreender. Daí, isso antes de 15 anos, quando eu tinha acho que uns 12, 13 anos. Eu não lembro. Daí também com o vizinho fazia entalhe pra caixão. Nossa, isso era massa. Caraca, a gente talhou o maluco. caixão, Vinha as cara. tábuas de caixão, É assim, verdade. a gente ajudava a entalhar. A gente ficou o quê? Mais de um ano trabalhando com isso. A gente detalhava o caixão. A gente Caraca, entalhava maluco. caixão. Aham. Eu falo, a minha frase que já virou clichê, a gente não conhece as pessoas. Pode Ficou um continuar. ano quase trabalhando entalhando caixão. Aí, como ele comentou, tive muito problema com o pai, que apesar do pai e a mãe serem separados, o pai namorava em casa, e daí ele era alcoólatra, então tinha muito problema. Aí, pra gente não ficar em casa, a mãe arrumou um serviço pra gente no mercado, que é perto da minha casa até, que eu falei pro celular que agora é um salão de festas, antigamente era um mercado. Daí, com 15 anos, ele tinha 16, né? Eu tinha 15 anos, a gente começou a trabalhar no mercado. Então, todo o meu ensino médio, eu fiquei trabalhando no mercado. E daí, nos meios tempos, ainda a gente trabalhou numa padaria, que também tinha lá perto de casa. A gente trabalhou em locadora de VHS. Nossa, Os jovens não sabem o que é. Eles não sabem Locadora. se- Há muitos anos atrás existia E daí a gente acompanhou a transição da fita pro DVD, entendeu? não tinha DVD. Vocês falam que a gente é novo, mas... hoje em Não, mas dia não tinha, cara. Não tinha. Eu sou da época de você alugar filme no sábado, porque você podia ficar até segunda-feira. Segunda-feira, Vocês não, Lançamento. jovens, antigamente existia um altar na casa da gente Chamado vídeo. Tinha um altar e esse altar continha um videocassete e uma Isso, televisão. isso. Aquilo ali, né? Todo mundo se reunia em volta, etc. E daí o videocassete, né, é um aparelho onde você enfiava uma fita. Eles não vão saber, cara. Não vou saber. Uma fita gigante, um bloco. Um assim. bloco, isso. É tipo Bem um livro. tijolinho, Parece um livro, tijolinho. galera. Eles também não sabem o que é livro. Alguns não sabem mesmo. Uma caixa gigante, você enfiava lá E e tinha o o filme filme. magicamente passava. E às vezes tinha que rebobinar. Exato. E se não rebobinasse, levava uma multa ainda Levava na hora que multa, depois levava multa. Quando eu trabalhava na locadora, eu cobrava R$1 por VHS. Não tinha streaming. E você, às vezes, tinha que... um lançamento na locadora, você demorava um mês, 2 meses pra você conseguir assistir, porque todo mundo já tinha reservado e todo mundo alugava. Enfim, outros tempos. Aproveitem o streaming, tá? Assim, a vida de vocês tá bem fácil. É fácil. Muito mais fácil. Daí a gente trabalhando na locadora, ele começou antes, depois eu fui fazer alguns bicos lá, mas eu sempre fiquei 5 anos trabalhando no mercado. Então eu trabalhei desde o primeiro ano do ensino médio até o segundo ano na faculdade. Todo o tempo no mercado. Só saí do mercado porque fechou o mercado, na verdade. Mas é o que a gente estava comentando. Eu acho que uma coisa que isso eu aprendi com a mãe, na verdade, né? Porque com a mãe, a gente sempre via ela batalhando, a gente sabia como que era difícil, né? Ela cuidar da gente e ajudar a gente, né? De forma geral.
a gente sempre foi muito dedicado do que a gente entrou. Então, quando eu entrei no mercado, eu aprendi a fazer tudo. Eu era o Severino lá do mercado. Sim. Fazia tudo. Eu aprendi muito lá. Eu sempre fui muito tímido. Eu sou muito tímido. Você que foi meu A veterano... gente percebe. Não, mas você lembra do tempo da graduação? E o Win sabe melhor ainda. Eu sempre fui muito tímido. O mercado me ajudou a perder um pouco essa timidez. Porque tinha que lidar com público gente. e tal, com pessoas. Vendedor, né? Eu trabalhei no caixa do mercado, era repositor, trabalhei na padaria um tempo. O açougue. No açougue. Nossa, quando eu tinha que ir na padaria era complicado. Daí eu ia pra assar, né, o pão lá. Daí às vezes saía final de semana e domingo eu tinha que estar lá, né? 6 horas da manhã eu tinha que estar lá pra poder assar o pão. Sim. Daí saía, ficava a noite inteira, no tempo da faculdade, né? Saía, ficava a noite inteira fora e daí pra ir trabalhar no dia Ia de manhã. direto. Virado. Nossa, ia beleza. diretão, assim. Daí sorte que fechava meio dia. A grana que vocês ganhavam, assim, era 100% pra ajudar a mãe de vocês ou vocês ainda guardavam um pouquinho pra A mãe pra dificilmente vocês? pegava dinheiro mesmo? nosso. Ela Caraca, nunca... a mãe de vocês é uma tanto, Guerreira. ela não pegava. A gente ajudava, assim, porque daí quando tava no mercado, tinha a conta lá que daí descontava direto. Daí às vezes pegava, assim, às vezes eu saía pro almoço, assim, já pegava algumas coisas, a gente ia lá e pegava. E eu não esqueço que o meu primeiro pagamento que eu recebi. O primeiro pagamento que eu recebi na mão, assim, eu comprei um pacote fechado de vina, assim, ó. A gente comeu vina, fardinho. lembra? Um fardo, assim, nem sei quantos quilos tem, um pacotão, assim, ó. Cara, nós comia vina crua, vina cachorro-quente, vina assada, vina com ovo, daí não Estrogonofe vinha de vina. Estrogonofe de vina, né? Enjoei de comer vina. Vina brasileiros, né? Salsicha. Salsicha. Aqui Não, em Ponta Grossa, salsicha é vina. A gente gastava, o dinheiro daí que contava no mercado Gastava era só com comida. Porque, tipo, que nem a gente falou, a gente era pobre, assim, foi bem complicado a situação nossa, assim. Teve a situação que daí até o professor Flávio foi minha banca da graduação, se eu não me engano. Não sei se foi da graduação ou do mestrado, acho que foi da graduação. Não, foi dos dois, da graduação e do mestrado. Daí ele conheceu minha mãe e tal, e ele é todo sentimental, quem conhece o Flávio Beltrame. Né? Flávio é sensacional. Quem conhece sabe, e ele é todo sentimental e tal. Daí no dia da banca eu escrevi lá nos agradecimentos que teve algumas situações em casa, né? Que a gente comia arroz e ovo, que era o que tinha pra comprar. A mãe tinha 25 centavos e comprou um ou dois ovos, não lembro. Na pra época, dividir em 3 25 pessoas. centavos era dinheiro. Pra dividir em 3 pessoas. Daí eu coloquei isso nos agradecimentos lá, daí o professor Flávio começou a chorar no meio daquele que ele conhecia, sabia mais ou menos a nossa história, ele teve um contato muito forte com o Inho, né? Então ele, no dia dele, destacou bastante isso, né? Então, quando a gente começou a ter o nosso dinheiro, a gente gasta, até hoje, na verdade, a gente gasta quase tudo com comida, porque a gente não é muito assim de se regrar para alimentação. Então, a gente, né, o que a gente pode comprar de comida, a gente compra, né? Não é tanto de economizar com isso. Aí, então, no meio dessa época de trabalho, eu passei no vestibular e entrei na graduação. Daí, a gente entra na graduação, não tem uma ideia tão forte assim de como que é a graduação, não sabe que existe iniciação científica, então a gente fica meio que perdido, né? Daí eu continuei trabalhando no mercado. Daí nessa época eu já não trabalhava dia de semana, trabalhava só no final de semana, só para poder ter uma renda e também ajudar no mercado, que deles também já tinha uma relação forte, né? Daí, o primeiro ano eu não peguei bolsa de iniciação, só que eu já entrei no laboratório. Então, desde o primeiro ano, eu entrei, acho que era em abril, se eu não me engano, entrei no laboratório de microbiologia. Na verdade, o primeiro laboratório que eu entrei foi um laboratório não era de zoologia, mas era uma professora de zootecnia, que era para trabalhar com répteis. Só que era em Castro, era difícil de deslocar para lá, então tinha um custo grande para poder ir para lá, porque eu não tinha bolsa. Ela trabalhava com os tigres d'água, né? Daí eu também não gostei muito, porque no começo eu entrei na graduação, eu sempre quis fazer veterinária. Então eu sempre quis mexer com bicho, porque em casa a gente sempre tinha muito bicho, então eu sempre fui apaixonado. Daí eu queria fazer veterinária. Daí quando eu vi um parto de uma vaca, eu desisti. Daí eu já não quis mais fazer. Parto, mas foi parto assim, tipo, amadorzão, né? Os caras puxavam com corda, assim, porque o potrinho tava... nasceu morto, né? Então eu desisti. Gente do céu. Ai, Isso é traumático. eu não ia... Eu fiquei não. traumatizado. Me traumatizou. E daí também tinha aquele problema que aqui em Ponta Grossa, o único lugar que tinha veterinária era no Sescage. Falou, Desculpa, não posso falar. Era no Sescage, só que daí era particular, a gente não tinha dinheiro pra pagar a mensalidade. Ou era fora, né? Em Guarapuava, que era o mais perto que tinha. Acho que era em Guarapuava. Bandeirantes também. Só que daí como é que eu ia me sustentar fora, né? Então, acabei nem fiz nada pra veterinária. Daí eu fiz um vestibular pra zootecnia, daí eu passei nesse zootecnia, só que daí é aquela, quando passa não quer fazer mais, né? Daí quando eu passei, eu falei, não quero mais. Daí eu quis fazer pra biologia, daí eu fiz um vestibular pra biologia, não passei pelo PSS. Daí entrei na graduação, em bacharelado, né? Sou formado em bacharel, igual o Alan. Daí eu entrei na microbiologia e acabei não entrando, daí depois que eu saí da zoologia, daí eu vi que eu não gostava mesmo, que eu não queria trabalhar com essa parte de animais. Um amigo meu precisava de uma ajuda no laboratório de microbiologia.
E tinha, na época, o professor Marcos Pelé, que foi o meu orientador, ele dava uma disciplina pra gente que era métodos e técnicas de pesquisa. E a primeira coisa que ele falou pra gente é, existe iniciação científica, vocês podem ganhar bolsa, é interessante e tal. E como ele que dava a disciplina, quase sempre acontece isso. Metade da sala foi fazer estágio com ele, para ver se poderia ser selecionado para iniciação e tal, mas todo mundo entrou no laboratório. Eu falei, eu não vou lá, tem 12 alunos no laboratório, vou ser só mais um, tipo, não vou entrar lá. Daí eu fiquei um tempo meio que no limbo, assim, fiquei sem fazer nada. Daí esse meu amigo acabou ficando, daí metade saiu do laboratório, que é normal, né? Entra todo mundo, daí vê que não é o que gosta, que é normal, né? Não é errado fazer isso, na verdade a graduação serve para isso, né? Sim, você tem que testar, né? Se alocar. Daí metade não gostou, saiu. Daí ficou ele e mais 2 que eram na minha sala. Ele precisou de uma ajuda um dia, que ele ia fazer isolamento de bactérias. E essa parte de isolamento são muitas bactérias que a gente isolava na época. Eram 400, 500 bactérias, era muita coisa. Daí ele falou, você não tem alguma coisa pra fazer agora? Eu falei, não. Daí ele, me ajuda lá então, né? Não tá fazendo nada, vamos ali, isolar umas vamos lá, me ajuda. só. E, Ele tava fazendo, desculpa te interromper, mas ele tava fazendo, porque eu fui do laboratório de microbiologia por um curto período também, mas ele tava fazendo aquele negócio ainda de biodegradação lá do mesotrione, isso, 2,4-D. bem do mesotrione. Isso. É isso? Bem isso. Bem nessa época. Sim. Daí eu ajudei ele nos primeiros isolamentos, porque acho que quando você fez tava Endofítico, bem... né? Que ele trabalhava com endofítico. Então, daí que ele tinha mudado. ele O que é endofítico? Dentro de bactérias Dentro de da planta. Ou bactérias de fungo. Endodentro, fito, planta. Pô, parece meus alunos. Endofítico. Né? Eu Não, também não sabia. são micro-organismos que estão dentro de plantas. Isso. Eles fazem esse Depois da isolamento. grosseria, obrigado pela explicação. Não, que isso. Ô, Renatão. Aí foi bem essa época que ele estava fazendo a transição de endofíticos para micro-organismos ambientais, de solo e de rio, que tinha contato com herbicida. Porque era mais fácil isolar daí alguns tolerantes e tal. Então foi essa transição. Aí você isola muito mais micro-organismo de solo e de água do que de endofítico. Endofítico é mais tranquilo. Daí ele precisava de meu apoio e eu fui lá ajudar, né? Daí eu acabei gostando. Eu conversei com o professor Pilege, falei, quero começar aqui e tal. Daí a gente começou, né, a trabalhar com isso. Daí ele me passou, eu continuei trabalhando com esse menino, né, que daí sempre trabalhava em duplas na época no laboratório. Daí eu continuei fazendo com ele, com essa parte de bactérias e a parte de tolerância. E daí ele foi tocando isso até o final do ano. Daí chegou o final do ano, o professor Marcos Pilege, que daí ele já tinha oferecido para eu pegar a bolsa de iniciação, ia fazer um pós-doc nos Estados Unidos. Daí eu, nossa, né? Falei, vai fazer. Eu sempre falo isso nas turmas, só que eu nunca contei a história completa. Daí eu falei, não. Daí ele perguntou quem que iria continuar no laboratório. Eu falei, não, eu continuo, né? Daí ficou eu, esse outro menino e uma outra menina. A gente vaziou o laboratório. Daí a professora Sônia, que é a mulher do professor Pilege, ela trabalha também junto com ele, mas ela trabalha com a parte de fungos. Daí eu não entendia nada na época, daí ela falou, vamos continuar então com a parte de... continua com a mesma linha de pesquisa, né? Voltado à degradação de herbicidas, né? Só que vamos trabalhar com a parte de fungos. Beleza, né? Então minha primeira iniciação científica foi com degradação de herbicidas relacionados com isolados fúngicos. E eu trabalhei 1 ano com fungo. Foi o trauma da minha vida. É difícil pra caramba, Hoje em né? dia Contamina eu odeio tudo. trabalhar. Contamina tudo. Que deu esporo do fungo. Igual quando vê bolor em qualquer alimento, você bate e sempre fala, não, levanta aquela fumacinha. Aquela fumacinha é o que o fungo usa para se reproduzir. Na placa é a mesma coisa. Então você abriu a placa, passou um ventinho, contamina Já era. tudo. Contamina o laboratório. Você levou fungo contamina pra a mão. dentro do fluxo também? Não. Não, essa não. Você já sabia que eu não podia. Aí contaminava tudo. E fungo demora para crescer. Contamina Estoura todo o filtro. Vou. Trabalhar com fluxo laminar. Vou me proteger, Deixa eu me biossegurança, proteger, né? levar esse fungo pra lá, não quero contaminar ninguém. Chique, né, o negócio? Vai esquecer fungo em tudo, a sala inteira lá. Daí não, beleza, né? Daí o problema é, trabalhar com bactéria, 24 horas a bactéria cresceu bonitona lá. Fungo, o que cresce 30. rapidinho lá, demoram 7 dias. Eu tinha um fungo que ele demorava 27 dias para crescer. E daí o problema é, iniciação científica, 1 ano. O fungo demorava 1 mês para crescer. Contaminava. Daí eu tava fazendo identificação desses fungos. Então você tem que esperar o fungo esporular. Começar o fungo pegar uma corzinha para poder identificar ele. E esse fungo em específico, ele não esporulava. E daí eu mudava o meio, não esporulava, fazia outra coisa, não esporulava. E daí depois de um certo tempo, daí hoje que eu tenho um pouco mais de experiência, eu descobri que não é que ele não esporulava, é que o esporo dele era branco.
E eu sei que ele começa a esporular porque ele começa a ter cor. E aquele fungo não tinha cor, porque o esporo era branco. Então eu fiquei quase 1 ano tentando identificar aquele fungo, achando que ele não tava esporulino, mas ele tava. É. Daí eu, nossa, Um ano me depois, traumatizei. Last of Us. Daí quando o professor Pilege voltou, eu falei, não quero trabalhar mais com fungo. Eu falei, Deus o livre. Daí eu até pensei em trocar o laboratório, né? Um ano depois, Last of Us. Daí eu fiquei, não quero mais trabalhar com fungo. Daí, não, vamos continuar a trabalhar com bactéria e tal. Daí a gente voltou a trabalhar com bactérias. Tanto que eu era aluno da professora Sônia, mas depois de um tempo ela foi também para os Estados Unidos. Então a gente era orientado, nem não tinha WhatsApp na época, a gente era orientado por carta, por fumaça. A gente era orientado por e-mail. Então era muito difícil de... Não tinha MSN? Não tinha MSN. Não, Não, acho que tinha MSN. Ô, Tinha louco. MSN, só que Pois é. o professor não... O professor não sabe usar usava, MSN, não né? usava. Ah, Eles mal sabiam, eles chamavam Orkut de iogurte. É que hoje os professores são jovens igual nós, né? Os meus professores eram todos dinossauros, Não, né? tem professor da Eu sou UFG que velho. não tem WhatsApp. E daí eu fico, como é que conversa com o orientador? Assim, né? Ainda bem que os outros professores têm WhatsApp. A gente tem WhatsApp. Né? Então fica mais fácil conversar. fica mais fácil. Fica mais fácil. Inclusive, eu tenho uma dupla de orientadas que eu orientei elas inteiro por WhatsApp. Eu conheci elas agora, quando elas vieram trazer os papéis pra eu assinar. Mas igual ao período remoto, você não viu o aluno. É. Você orientava por WhatsApp, então facilita a vida, né? Sim. Só que na época não tinha, então foi bem complicado essa época. Eu fui fazer curva de crescimento, que é um teste que você tem que dormir no laboratório. E fiz errado, Opa, bati no... Fiz acho que umas 3, 4 vezes a curva de crescimento, daí sem ninguém pra dar apoio, porque daí não tinha o professor lá. Daí tinha a Jana, que era técnica, que me ensinou quase tudo na microbiologia, na parte de metodologia básica, devo muito a ela. Tanto que hoje em dia eu sou professor de lá, ela é a técnica que me auxilia nas aulas, eu sempre falo que é ela que me ensinou as coisas básicas. Só que a curva de crescimento é um experimento que faz para pesquisa. Então, não tinha como ela dar Tava apoio, porque fora. ela também não sabia. Daí eu dormi umas 4 vezes no laboratório para dar errado. Daí eu fiquei bem frustrado assim nesse primeiro ano. Mas mesmo assim, dificilmente eu desisto das coisas que eu entro. Então, daí, quando o professor Pilege voltou, eu conversei bastante com ele lá e tal. Daí a gente acabou meio que adequando a linha de pesquisa e eu acabei gostando bastante. Daí, nessa mesma época, quando ele voltou, até antes dele voltar, teve um programa que eles chamavam de Procad, que era uma relação, é como se fosse um intercâmbio que existia entre universidades aqui no país. E daí, o laboratório da microbiologia tinha um projeto de Procad com a Exalc, que quem é mais ou menos da área de microbiologia ambiental, né, ou da agronomia, sabe que a Exalc é uma das melhores universidades que tem, principalmente no ramo da pesquisa, né. E daí, antes até do professor voltar aos Estados Unidos, ele falou, tem essa oportunidade lá para ir ficar 1 mês, daí sempre eram pacotinhos de 1 mês, eles pagavam pra gente passagem, essas coisas, para poder ir lá e fazer uma parte da pesquisa lá. Daí eu comecei a trabalhar com estresse oxidativo lá em Piracicaba, daí era em Piracicaba. Adorei lá, é uma universidade que eu sou apaixonado. Sempre falo pra Jéssica que se for pra eu me mudar de Ponta Grossa, se eu tiver a opção, eu iria pra Piracicaba. É um lugar sensacional, a universidade é excepcional. Muito bonita a universidade, então eu me apaixonei pela universidade. Os laboratórios lá não é um prédio que as salas seriam os laboratórios. É um terreno que eles fecham e aquele terreno tem casinhas dentro e a casinha inteira é um laboratório. Gigante o laboratório. Nossa, muito sensacional. Daí eu comecei lá, daí eu fui já no 2º ano da faculdade, fui ficar 1 mês lá e dei todas as férias que eu tive a partir do meio do ano do 2º ano da faculdade, eu ia para Piracicaba, por conta desse projeto. Até no mestrado, fui umas 2 vezes enquanto estava no mestrado. Então eu fiquei muito apaixonado pela pesquisa quando eu comecei a ir por lá, tanto com a pesquisa da UEPG, mas quando eu fui para lá e eu vi o tamanho da universidade, a estrutura, eu fiquei muito apaixonado. E era muito mais fácil, porque tinha mais recursos e tal, então a gente sabe como é que é difícil fazer pesquisa, então lá tinha muito mais recursos. São Paulo, né, meu amigo? São Paulo é outra A grana coisa. tá lá, separado. Daí eu terminei a parte de iniciação, fiz o TCC também com o professor Marcos Pilege. Daí eu fiz tudo nessa área, tudo voltado para essa parte de biorremediação, né, que é eliminar agroquímicos do ambiente. E daí eu comecei a gostar muito, muito dessa área. Aí, chegou na época do mestrado, eu falei, vou fazer mestrado direto, né? Biólogo, né? Biólogo é assim, você se forma, ou você fica desempregado, ou você faz mestrado. Exato, sem emenda. Não tem muito. Eu tive a oportunidade de fazer o estágio obrigatório na Fundação ABC, até que a professora Tati comentou que ela fez estágio lá. Acabei não indo, porque eu queria continuar com a pesquisa. Eu sempre, desde o começo, daí quando eu entrei no laboratório, fui muito apaixonado por pesquisa. Nunca pensei, é meio feio falar isso, mas eu nunca pensei em dar aula. Eu sempre quis desenvolver. Não é feio, cara. Não, falando sério, não tô nem brincando, é normal. Eu assisto todos os podcasts que passam aqui, então, como eu comentei no começo. Então, muito professor fala, foi meu sonho dar aula, o meu não era. Eu nunca pensei em dar aula, até por eu ser muito tímido e tal, então cara, nunca mas pensei. Somos dois, né? Já que a gente tem exatamente a mesma formação, porque a gente fez graduação e mestrado nos mesmos programas, né? Na mesma universidade, no mesmo programa. A gente
no bacharelado e tudo assim, a gente é treinado pra uma vida acadêmica, cara, né? A gente almeja aquilo. Eu também não... às vezes eu me sentia mal também de falar, cara, eu nunca almejei uma vida na docência, nunca me imaginei dentro de uma sala dando aula, era só pesquisa. Mas... Depois a gente chega na parte da docência, desculpa te interromper. Daí eu fiquei meio assim, falei, nunca quis dar aula. Então eu queria trabalhar com pesquisa. Sempre quis trabalhar com pesquisa, só que as minhas pesquisas. Daí na Fundação ABC eles têm aberturas para você fazer, né, outros tipos de pesquisa. Mas eu ficava, mas daí eu vou ter que seguir a pesquisa deles. E a minha pesquisa, tipo, a minha vontade de eu descobrir as coisas. Então daí eu acabei não aceitando, continuei, fiz o estágio obrigatório no próprio laboratório que eu tava, vinculado com a Fundação ABC. Então fiz alguns experimentos que eles precisavam lá, só para poder fazer o estágio obrigatório. Aí fui fazer a prova do mestrado e eu falei, putz, pra onde que eu... O que eu faço agora? Pra onde que eu corro? A ideia era continuar mesmo no mesmo laboratório. Então eu fiz... só que a prova era em fevereiro, se eu não me engano. E daí eu falei, putz, se eu não passo, ou se eu passo não pego bolsa. Daí eu vou ficar mais 2 anos com a mãe sofrendo pra sustentar a gente. Falei, não vai ser mais difícil. Daí eu fiz a prova da Exalc. E eu passei na prova da Exalc. Só que eu passei sem bolsa. Porque é que lá em São Paulo é um pouco diferente. É difícil você pegar a bolsa da CAPES. Você tem que passar num programa, fazer a matrícula, e daí você escreve um projeto à parte para concorrer à bolsa da FAPESP. E daí a gente não tinha dinheiro para ir lá, daí como é que ia... A mãe até ia dar um jeito de... Ela falou, não, vá para lá e tal, que daí a gente dá um jeito de você bancar, ficar lá e tal. Daí eu fiquei pensando, nossa, mas daí vai que eu não pego bolsa. Vai que eu fico os 2 anos lá sem bolsa, né? E era uma universidade muito boa, né? O programa era muito bom. Daí eu passei aqui na UEPG, daí passei em primeiro lugar também no mestrado, então era certeza que eu consegui pegar a bolsa. Daí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou continuar aqui mesmo. Porque quando eu fiz, como eu trabalhei a vida inteira com o mesmo orientador, com a mesma linha de pesquisa, eu já tinha adiantado um monte de trabalhos que não eram do meu TCC. Então eu adiantei algumas coisas. Daí eu falei, vou ficar aqui, que daí já continuo com a linha. No fim, entrei no mestrado. 3 meses depois, eu terminei todos os experimentos que eu precisava para poder terminar o mestrado. Então, o meu mestrado foi muito tranquilo. Pô, que benção, hein? Daí eu já tava daí eu fiquei com bolsa, já tinha terminado os experimentos que eu precisava, então eu tava tranquilo. Tem uma história da minha esposa, queridíssima Michele, com a prova de mestrado de vocês. Sabia que ela só passou por sua causa? Por quê? Porque na prova de vocês caiu um exercício de Hardy-Weinberg. E ela esqueceu de levar a calculadora. Daí na hora, eu não lembro quem estava aplicando a prova lá, ela falou, posso me emprestar de alguém? Você estava sentado atrás dela. Ela pediu pra você emprestou, ela conseguiu, acertou a questão, você ficou em primeiro, ela ficou em segundo. Sério? Nossa, não sabia disso. Foi, vocês fizeram o mestrado, vocês fizeram a mesma prova do mestrado e fizeram o mestrado no mesmo período junto. Sim. Aí eu tava até falando, né? Falei, vai ser os meninos que a gente vai entrevistar, tal, não sei o quê. Daí ela falou, tem história boa do Ricardo. Eu não sei nem se ele lembra, mas ele que me emprestou a calculadora, eu consegui fazer a questão de Hardy-Weinberg e devolvi a calculadora pra ele e consegui passar. Ele ficou em primeiro e eu em segundo. Nossa, não sabia disso. Foi, ou em terceiro, não lembro, mas Histórias. Vou pedir uma comissão agora. Então... É engraçado, né? Que um ato nosso, assim, às vezes que a gente não pensa, pode mudar totalmente a vida de uma pessoa. Sim, cara. Se a Michelle não tivesse passado, ela não tinha vindo pra cá, eu não tava com ela, eu não era nem pai hoje. Ou seja, o Érico só nasceu por sua causa, cara. Viu? Nossa. Olha aí. Obrigado. Não, a gente fala brincando, mas não é aquele Chama negócio de ele olhar pra pra trás e ser ver os padrinho. pequenos caminhos? Olha aí. O efeito borboleta. É verdade, cara. Olha então, só. às vezes, assim, sempre falam pra fazer o bem, sem olhar quem. Eu acredito nisso. Eu assim. também Não acredito. tem por que você, tipo, ser cuzão. Podia falar, não, se foda aí, azar. É, Concorrência, Pô, né? ia ter destruído a vida de uma pessoa. de Se duas, for porque pensar, de três, a né? minha Você- também. Né? Porque é bem isso, porque Mas é. ela é minha concorrente, né? Na Se for verdade, ver e tem muito disso, né? Você olhar o teu colega como concorrente e, na verdade, não precisa disso. Pois é. Os né? meus alunos se formam, vão pro laboratório, eu falo pra eles assim, ó, vocês vão se formar, vocês vão... Porque a vida lá fora é difícil, né? É por É isso que eu punk. falei, eu né, dou os parabéns para os alunos que estão se formando, mas piora. Daqui a pouco Eu falo piora. também, piora, porque lá fora um quer comer o fígado do outro, né? Eu falei assim, ó, não importa, lá fora, se vocês forem pro laboratório, não importa se vocês vão trabalhar na concorrência não, vocês vão sempre ser meus alunos e todo mundo se ajuda no laboratório. Claro. A Laís sabe, tem laboratório que acha que é só ele, né? Não tá nem aí. Mas os laboratórios se ajudam, né? Se ajudam. Na vida profissional a gente tem que se ajudar. Mas isso é uma cultura de alguns locais. Acho que a gente tava até conversando esses dias, Ricardo. É uma coisa assim. Cara, tem alguns laboratórios que tem essa cultura de família. Todo mundo se ajuda, tal, não sei o quê. Tem alguns laboratórios, cara, que a cultura... eu não lembro se era com você ou com o Minoso que eu tava conversando isso. Tem alguns locais que a cultura é competição. É de nego, é de cara sabotar o experimento do outro, cara. Tipo, dentro do mesmo laboratório, entendeu? Onde todo mundo vai junto na porcaria do artigo. Isso é zoado. Isso é Entendeu? muito E tem bastante. Áreas onde tem muita grana, são mais competitivas, né? Não vou citar nomes aqui, mas eu conheço uma galerinha aí que são desse tipo. Não são nem desse tipo, são desse tipinho. Deixa eu te pi. Tipinho. Porque, cara, Não, mas é ruim. É zoado. O mais legal é isso, na verdade, cara. O mais ninguém legal é ganha.
Ninguém ganha. É muito mais fácil quando você une forças, né? Eu acho que vai É. mais longe. Nem quem ganhar vai perder, nem quem vai É que o pessoal perder vai tem um perder. Vai todo mundo Tem perder. um pensamento diferente, né? Tipo, pra eu conseguir ser destacado, o pessoal conseguir me ver, não o pessoal acha mais fácil eu apagar o teu brilho do que melhorar o meu. Isso. O Quando mais você é fácil, pequeno, quando você é uma pessoa pequena, pessoal pensa assim. é mais fácil você diminuir o outro. É. É clichê que a gente tá falando aqui, mas o mundo Mas é assim, é galera. verdade. O mundo é isso. Seres humanos são isso. É mais fácil eu rebaixar o outro Do do que eu subir junto, né? Por E, conta na própria. verdade, volta naquilo que a gente tava falando no começo. Se você exercer a tua função com excelência, se você der o teu melhor, você não precisa se preocupar com o que o outro tá fazendo. Porque você vai ser bom e pronto, né? E você não precisa passar por cima de ninguém. Exatamente. Esse negócio dessa competição, os caras, sabe, tipo, desculpa o termo assim, mas tem também uns lambe-saco que gruda em quem é bom também, não deixa ninguém chegar. Cara, nossa, é porque eu não vou começar a falar aqui, mas quando eu me afastei um pouco da vida acadêmica, quando eu olhei um pouco de fora, olhando agora como docente, longe de onde eu tava, cara, Não, cada mas em coisa Em ridícula. todo lugar tem, né? Vamos Tem. falar a verdade. A Tem. gente tava conversando disso esses dias até. Agora que a gente tá num outro nível, não é outro nível, não considero outro nível, mas em Outra outra posição, situação. né? Não, em em outra posição, fase. A gente começa a ver por fora, daí você fica, nossa, mas por que Pra quê, né? um querendo Exato. arrancar o olho do outro? Besteira, né? Daí todo acaba mundo se ajudasse. atrapalhando. Sim. Então é isso, galera. A mensagem que fica é: se ajudem, tá? Não sejam dessa forma. Existe competição, o mercado de trabalho tá aí, né? Claro. É feroz, mas se todo mundo se ajudar, melhora, todo mundo sobe junto. É aquela coisa. Tá todo mundo no barcos diferentes. Quando a maré sobe pra todo mundo. É. Né? Então, É o famoso network. exato, né? Sejam gentis, sabe? Gentileza gera gentileza. A gente vive num mundo de tanta treta hoje, é todo mundo tretando com todo mundo, Não tanta coisa precisa, ruim o né? tempo todo. Não precisa, tá? Sejam legais. Vocês não precisam ser, né, malvados e debochados. Que a gente tem uma geração aí... É, que nem, tipo, todo mundo acha O que deboche é bonito, que o né? Renato é brabo, mas ele não é. Não é uma Não, eu gosto candura. da minha fama Ele de só- bad boy. Ele... não Eu tenho uma vamos quebrar fama de essa. A Harley, na verdade, ele nem anda com ela. Ele só tira foto pra mostrar que ele é mau. Ela tem rodinha dos lados, assim. Viu, mas sabia que eu fui na loja da Harley mesmo? Tinha uma moto que eu não conseguia alcançar nem os 2 pés no chão. para, Renato. Ele só Falando, pegou essa sério porque mesmo? aqui dava o pé Elas dele. são muito. Algumas têm modelo que são muito alta e muito larga, né? Daí Viu? Por minhas isso perninhas que são por isso que curtinhas. teu Usa salto. apelidinho. É, por causa do inho pequenininho. Ele é o bad boy de 1,5 m. Eu tenho quase 1,85. Eu não tenho 1,5 m. Quase. Falta Quase. só 20 centímetros. Esse é um detalhe, esse é um pequeno detalhe, né? Fazer um ritual agora que todos os professores que deem aula na sala aqui, ele vai dar aula depois, levanta bastante o projetor e rola a cordinha. Cara, Não, rola a peraí, cordinha. antes da gente chegar nisso, Ricardo, termina a tua história do mestrado, tua pós-graduação, que a gente vai entrar nas odisseias do Luiz Renato dentro da sala. Daí, então, o meu mestrado foi muito tranquilo, porque era uma coisa que é meio comum. Se você já faz graduação, fez o TCC no laboratório e continua, Segue a linha de pesquisa. você já sabe onde ficam as coisas, já sabe o desenvolvimento do laboratório. Então, foi bem tranquilo. Meu mestrado foi muito tranquilo. Daí, terminei o mestrado, eu... Ferrou agora, né? Tipo, E não agora, o que tem eu faço? doutorado aqui em Ponta Grossa, pelo menos não na área que eu queria. Falei, vou pra onde agora? Daí eu comecei a pesquisar professores, isso é até um conselho que eu dou para quem pensa em fazer pós-graduação. Não procurem pela universidade, procurem pelo orientador ou pela linha de pesquisa que vocês querem. Aí vocês veem onde o professor está. Daí eu queria trabalhar com interação micro-organismo e planta, tá? Promoção de crescimento vegetal mediado por plantas. Isso é o que eu queria fazer logo depois que eu saí do mestrado. Aí eu, beleza, né? Vou procurar, e procurei. Achei 2 professores que trabalhavam... 3 professores, só que não lembro o nome dele agora. Era um da UFSC, que não me respondeu quando eu mandei o e-mail. O professor Wellington Luiz Araújo, que foi onde eu fiz o doutorado. E o professor André Luiz Martins, que daí a história dele também veio um pouquinho depois. Aí eu mandei e-mail para os 2. O professor André, que era da UEL na época, ele tinha vaga, só que a prova dele era na mesma semana da prova do professor Wellington, que era lá na USP. Daí eu falei, vou fazer o da USP porque eu já conheço São Paulo, fica mais fácil e a estrutura da USP é melhor, então ficaria mais fácil de desenvolver a pesquisa, né? Uhum. Daí eu fui lá, fiz a prova do doutorado, consegui passei acho que em 3º lugar, se não me engano. Só que, como eu falei lá, a bolsa não é direta. Lá não é que todo mundo entra e sai ao mesmo tempo. A pessoa tem 6 meses para poder defender. Então você vai pegando as bolsas na medida que os outros vão defendendo, eles só transferem. E daí, depois que você passa a prova do doutorado, você tem 6 meses para poder se matricular. E daí eu esperei esses 6 meses. Fiquei aqui em Ponta Grossa porque não tinha como mudar para lá. São Paulo é muito caro para sustentar. Uhum. Daí chegou em julho, que era a época que eu consegui fazer a matrícula, o prazo final. Daí eu falei, não liberou a bolsa ainda, né? Então não tinha liberado nem pro primeiro lugar ainda. Falei, vou
conversei com a mãe. Daí foi bem na época que o pai vendeu a casa, então a mãe tava com o dinheiro na metade da casa. Ela falou, vai lá que daí a gente vai te dando dinheiro para você poder ficar esse tempo lá. Daí, por sorte, passou um mês, liberou a bolsa da CAPES para mim. Daí eu fiquei de setembro até o final do ano com a bolsa da CAPES. E daí, nesse meio tempo, eu escrevi o projeto da FAPESP e foi aprovado o meu projeto da FAPESP. E daí eu comecei a receber a bolsa da FAPESP, que é muito maior e tem uma taxa de bancada. Então, foi sensacional. Daí eu cancelei a bolsa da CAPES, passei para outro aluno e peguei a da FAPESP. Daí que eu consegui me sustentar melhor lá, porque daí a bolsa da FAPESP era muito maior, né? Era, acho que mais R$ 1.500 a mais do que a bolsa da CAPES. É uma maravilha, bicho. Sensacional. Daí beleza, né? Daí eu consegui ficar lá tranquilo. Só que era outro laboratório. E daí eu queria trabalhar com interação micro-organismo e planta. E a gente sabe que você não chega no laboratório e fala, quero trabalhar com isso para o orientador. Assim que você se encaixa, né? Tinha um temático aprovado que era para trabalhar com qualidade, que era para trabalhar fazer análise microbiológica, análise, na verdade, de qualidade de água do rio Tietê. E daí meu professor ele trabalhou com a parte da microbiologia e ele, você vai trabalhar com metagenômica. Daí eu, puta, o que é metagenômica, né? Eu nem sabia que era metagenômica. Mas beleza, né? Não vou falar que não, né? Daí eu comecei a trabalhar, que era para fazer análise higiênica, daí que eu comecei a ter uma imersão muito maior para a parte de genética, né? Daí hoje em dia eu gosto muito mais da parte de genética microbiana, que é o que eu me identifiquei. E ela trabalha basicamente, tinha a parte de bancada, mas era principalmente bioinformática. Eu sempre gostei da parte de matemática, sempre gostei da parte de computação de forma geral. Então eu acabei me identificando, gostei. Não era o que eu queria fazer a princípio, mas acabei gostando. Uhum. Daí o primeiro ano foi só para poder aprender, porque eu nunca tinha trabalhado com a bioinformática no grosso mesmo, né? A parte de Linux, essas coisas, não tinha base nenhuma. Fiquei um ano e pouco só aprendendo isso, e daí eu comecei a desenvolver a pesquisa por si, né? E não tinha um bioinformático no laboratório, só que eu não trabalhava com metagenômica. Então eu tive que aprender basicamente sozinho. O que para mim foi bom, porque aprender sozinho você aprende melhor, né? Mas penei bastante, foi bem sofrido essa época. Aí no meio do doutorado o Joaquim nasceu. E daí, como o meu trabalho é só bioinformática e o trabalho de bancada já tinha terminado, daí o abençoado do meu orientador, agradeço muito ele, o professor Wellington, ele tem um coração muito grande. Toda vez que eu converso com ele, que a gente entra em parceria, a primeira coisa que ele pergunta, como é que tá o Joaquim? Ele nunca esquece do Joaquim. E daí ele me liberou para eu terminar o doutorado aqui em Ponta Grossa. Uhum. Que daí, como era bioinformática, eu trabalhava por servidor, né? Então só linkava o servidor da USP, tranquilo, conseguia trabalhar de boa. Daí eu terminei o doutorado aqui. Daí, no meio do doutorado, abriu o processo seletivo para vaga de microbiologia na UEPG. Então, antes de terminar o doutorado, eu passei no teste seletivo como mestre ainda, para dar aula na UEPG e comecei a ministrar aula lá, acho que em 2018. Daí, depois a gente entra na parte da docência, que acho que vocês vão perguntar Não, depois. mas pode falar. Terminando a parte da graduação, daí eu defendi o doutorado e já dava aula. Então, para mim, a defesa do doutorado para mim foi leve, porque depois que você começa a dar aula, você já pega mais ou menos as manhas de falar na frente do público. Então, foi tranquilo a defesa em si. A parte escrita, daí lá, a defesa, o tempo inteiro durou 7 horas. Porque é muita coisa. Tinham 6 capítulos a minha tese, tinha Parece muita um julgamento, coisa. né? Pois é, bicho. Tinha muita coisa. Então demorou muito, assim, porque tinha muita coisa para discutir. Mas foi muito enriquecedor, mas é estressante. Mas foi da boa. Não, é bem maçante. Bem cansativo. Daí logo depois que eu terminei o doutorado, daí eu fiquei uns 6 meses ali de pós-defesa. Daí veio a professora Gesiane, que eu trabalho também lá na UEPG. Aí ela falou, vai abrir uma vaga de pós-doc na UEL. E como eu era o professor só de 20 horas, 10 horas em sala de aula na UEPG, eu falei, acho que dá tranquilo de tentar fazer. Aí eu mandei os documentos, os arquivos para seleção do pós-doutorado lá na UEL e foi aprovado. Daí depois de um tempo fui conversando, daí eu tive uma relação muito boa com o professor, daí era o professor André Luiz. Tive uma relação muito boa com ele, a gente tem muita parceria hoje em dia, trabalha junto. Se leu pelo Lattes, o Lattes não está atualizado. Já terminei o pós-doc, pegou bem período de pandemia ainda, então complicou um pouco por conta disso também. Mas foi a época mais corrida da minha vida, porque eu dava aula na UEPG na segunda-feira, das 8 às 7 da noite. Daí à noite eu pegava o ônibus e ia para Londrina, ficava terça, quarta e quinta lá. Na quinta noite eu pegava o ônibus às 10 horas da noite lá e chegava às 6 horas da manhã que ele ia me buscar ainda na rodoviária. Às 8 tinha que dar aula no UEPG. Nossa. Então eu ficava segunda e sexta dando aula e terça, quarta e quinta eu ficava lá em Londrina fazendo pós-doc. Então foi bem corrido, mas foi muito gratificante. Recompensa, cara. E daí eu comecei a trabalhar com a parte metabolômica também lá, especificamente metabolômica. E depois de um tempo, não sabia, a princípio eu não conhecia o professor André,
Fui procurar um e-mail que ele tinha mandado, que eu tinha mandado alguns orçamentos para ele, para continuar com a pesquisa. Eu fui descobrir que ele era o professor que eu tinha pedido o doutorado lá atrás. E eu nunca tinha relacionado. Eu falei, nossa, mundo pequeno, né? Daí eu acabei tendo uma relação com ele mesmo depois. E era um dos professores que eu queria ter contato já no doutorado. Então, foi bem gratificante isso também, mesma coisa. Com todos os orientadores, eu tive muita sorte com meus orientadores, que eu tive uma relação muito boa com eles. Então, o professor Wellington, lá em São Paulo, continua tendo relação com ele. O professor André, a gente continua trabalhando junto. E o professor Pilege, que é o que me incentivou e eu devo boa parte da minha vida científica a ele. Hoje eu tenho orgulho de falar que eu sou parceiro dele. A gente trabalha no mesmo laboratório, compartilho as pesquisas, a gente faz junto. Então, a gente não tem agora a relação de orientador orientando. A gente tem hoje uma relação de colegas de pesquisa. Massa. Então, hoje, isso é uma coisa que me deixa muito feliz depois de todo esse processo dentro da pesquisa. Sim. Então, eu devo muito a todos os professores, mas em especial ao professor Marcos Pelletti, que acabou que me incentivou a seguir nessa vida da pesquisa, né? E a tua esposa tem a mesma formação que você. Isso, só que ela fez o mestrado com o professor Marcos Pelletti também, só que o mestrado dela já não... Perfil de pessoas, até falo isso para os alunos. Tem pessoas que têm perfil para pós-graduação, outros que não têm. Sim. Ela fez a pesquisa dela, mas ela não se encaixou, não gostou muito dessa parte da pesquisa. E hoje ela dá aula na escola. Então ela acabou se encontrando... Ela é licenciada e ela... Mesma coisa que eu, ela não queria dar aula. Daí ela acabou, por livre e espontânea pressão, né, de arrumar um emprego, ela acabou dando certo ela encontrar, começar a dar aula em escola. E hoje ela se achou, tipo, eu falo, é sensacional dando aula, ver ela dando aula. Ela tem uma paixão muito grande na aula que ela dá. E quando ela conversa, nas conversas que a gente vê, porque, né, vida do professor, 2 professores em casa, a gente só fala sobre isso praticamente. E é muito, eu falo sempre a diferença da aula para a escola e da aula para ensino superior. Ela toda semana recebe cartinha, ela dá aula em Ipiranga, ela vem com uma sacola de abacate às vezes para casa. Esses dias ela veio com uma sacola, um monte de pé de alface, daí eu falei, nossa, a gente vai fazer a feira assim, né? Ela sempre vem com pinhão, ela adora pinhão. Mas que maravilha, cara. Queria que meus alunos trouxessem pinhão pra mim. Eu falo pra ela, peço pra eles darem uma sacola de limão toda vez, porque limão, né, a gente tem que comprar, não tem limoeiro em casa. Não tem casa limoeiro. Falei, pede limão lá pra eles, mas sempre ela vem com coisa assim, sabe? Daí hoje ela tem uma paixão gigante em dar aula, então ela acabou se achando. Mesma coisa hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja dar eu aula. também já falei isso aqui, que eu escolhi a biomedicina pela pesquisa. Eu queria trabalhar com pesquisa, inclusive eu queria trabalhar no INCA. Era o que eu queria quando eu entrei na biomedicina. E aí, hoje eu desenvolvo pesquisa com pacientes com câncer de mama, né, que é a linha do meu doutorado, mas eu comecei a dar aula no mestrado e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa do que não dando aula. Eu gosto muito, então a gente não imagina, né, onde que a gente vai seguir. Caminhos da vida, né? Te aparece uma oportunidade, você pode previamente, né, ter rejeitado aquela posição, mas quando você precisa, você assume e você descobre que gosta. Sim. Normal, né? Só completando, a Jéssica, eu falei que ela não trabalha com a parte da pesquisa, mas ela me ajuda muito. Então, não é que ela não gosta, é que ela acompanha. Nossa, ela deve me odiar. Ela só não fala, acho que porque ela me ama. Por amor, ela não fala. Mas os trabalhos, quando eu tô corrigindo, eu falo, lê isso aqui pra mim. Vê isso aqui pra mim. Então, ela meio que corrige tudo. Ou quando eu tô desenhando projeto ou metodologia, daí eu falo, será que vai dar certo isso daqui? Às vezes ela nem entende, assim, mas ela para e tem uma paciência de ficar... Eu falo, nossa, ela deve me odiar, né? Às vezes eu penso comigo, ela deve me odiar, mas azar. Ela ama demais. Ela que quis ficar comigo, azar. Ela foi banca no minha primeira orientação de TCC aqui, né? A primeira TCC que teve de biomedicina aqui, ela tava compondo banca. Legal. Foi banca dos meus orientados. E é a mesma namorada que você tem desde a faculdade. Sim, faz... Desde 2011? 12 anos. Eu que juntei eles e o Joaquim só nasceu por intervenção minha. Entendi. Cara, eu jurei que o Renato ia falar, eu que juntei eles e sou eu que vou separar. Tipo, o cara só deu uma pausa assim, eu falei, caraca, não vai mandar essa, velho. Eu e o Joaquim só nasceu por intervenção e reza minha, né? Porque eu sempre falei que eu queria um sobrinho. Isso. Não, eu sempre falei pros dois, falei, eu quero um sobrinho. Deles, não sei o que. Eu falei, não, dá um jeito aí, porque eu quero um sobrinho, porque eu preciso de alguém pra ensinar a guardar a terra no bolso. Porque daí guarda a terra no bolso, papel higiênico no bolso, vai pra máquina, azar da mãe, né? Meu Deus! Era isso que eu falava, né? E aí, ele só não fez por medo da Jéssica. eu fiquei meio com receio. O Joaquim queria pintinho de Natal. Eu dei pato pra ele, não achei pintinho. Caraca, dei mas o pato. tio é pra estragar a criança mesmo, né? E eu ainda falava assim, pede pro pai. Eu tive uma ideia sensacional. Falei pra ele, pato é melhor que pintinho.
Porque pato nada, o pintinho não. Então você tem patinho agora, pede pro pai fazer um buraco lá no meio da grama, mas tem que ser no meio para o sol pegar no patinho e colocar água pro patinho nadar. E pensa, lá em casa tem uma boxer e uma chau-chau. Onde é que eu ia enfiar o pato? E daí o Joaquim sabia. Ainda bem que você falou onde eu vou enfiar o pato, né? Ainda bem que era um pato. Caraca, ia devolver pro lugar de onde veio. ainda bem que ele trocou a ave. Aí o Joaquim sabia que tinha o pato. Daí eu falei, o que eu vou fazer? E a Jéssica puta na cara, né? Porque ele tava vestido de... Eu tava de Papai ele tava Noel. de Papai Noel. E o Papai Noel que deu o pato pro Joaquim. E daí? eu dei todos os presentes, daí eu falei, mas faltou um, e eu dei Papai Noel, né? Daí, beleza, a Jéssica tava assim, feliz, né? Daí eu fui lá, assim, lá fora, com o Papai Noel eu voltei. Só que os patos fazem barulho, né? Ela só me olhou assim com uma cara. Eu falei, Papai Noel, eu trouxe um pato patinho pra adulto? você. Não, patinho. Patinho pequenininho. Só que eram dois, não era um só, dois ainda. Não, eu Pra já não ficar queria sozinho. 10. Eu fui gente boa, eu comprei 2 só. E aí, mas a Jéssica me fuzilou, Gente, coitada. a minha filha tem 2 tios. Eu tô com medo. Eu não vou mandar esse podcast pra eles. Não vou. Mas é Fica- uma ótima fica a ideia. dica aí. Fica a dica. Não, e daí o que eu ia fazer com o pato, né? O que você fez com o pato? Eu devolvi pra pecuária. O que eu fiz com o pato? Tinha levado pra Jaguariúna. Daí a gente deixou um tempo, daí ia ter que sustentar o pato. Daí ficou a caixa um tempo lá, daí eu falei pra já, vamos deixar um tempo o Joaquim sem ver os patinhos, daí ele não vai dar falta, né? Daí esperamos lá uns 3 dias, o Joaquim pedia pra ver. Daí os primeiros dias o Joaquim pedia pra ver, cuidava dos patinhos e tal. Daí o Joaquim esqueceu Eu dei dia. 1 quilo de ração junto. Sou consciente. Daí eu deixei escondidinho lá, daí eu falei pra já, vou ligar pra pecuária ver se eles pegam de volta, né? Nem devolveram dinheiro ainda. Só pega. Daí eu liguei pra Você pecuária e falei, doou. vocês pegam o patinho de volta? Daí eles, a gente pega, pode trazer de volta. Daí eu falei, levei de volta o patinho lá, daí passou acho que umas 2 semanas o Joaquim, cadê os patinhos? Daí eu, ferrou agora, né? Falei, o que vai fazer? Daí a gente falou, os patinhos foram pra casa da avó e do vô, e não sei o quê. Daí ele foi meio que começar a querer chorar, a gente falou, não, mas quando você for pra Jaguaraíva, né? Que os pais dele são de Jaguaraíva, moram em chácara lá mesmo. Quando for pra Jaguaraíva, você vê e não sei o quê. Mas daí ele esqueceu, não deu mais bola. Porra, se Ok, demorasse um foi. ano pro próximo Natal, a ceia ia ser Ia dar Ai, pato. que horror. gostoso. 2 aí, né? Farto. Papai, cadê os patos? Não sei não. Como é aquele frango ali? Aquele frango. Que maldade. Viu? Não, a criança queria. Ué, mas criança Não, esquece. maldade Criança... de cozinhar o pato que criou. Mas é só não se apegar, era só não dar nome. Você deu nome é, pros patos? não. Aí, viu? Quando você não dá Não, nome, você não se apega. Aí eu depois não você consegue consigo. jantar o pato, não tem problema. E você, Renato, na docência, como que você entrou pra dar aula? Então, o professor Flávio Beltrame, né? O Ricardo já falou dele bastante. Uhum. Ele falava que eu tinha jeito pra ser professor e tal, que eu falava bem, que eu conseguia prender a atenção das pessoas, não sei o quê, tinha boa oratória. Mas aí eu pensei, pô, eu formado, com mestrado, eu não vou dar aula de um troço que eu não sei. Eu pensava assim, com todo respeito a quem sai já da aula, eu não queria ser esse tipo de pessoa. Eu não queria ter que estudar pra poder dar aula pra alguém. Uhum. Então eu falei, vou pegar experiência, adquirir experiência em bancada, em laboratório, para daí dar aula. E terminei o mestrado e segui no laboratório. Aí o professor Rodrigo, a gente se formou junto, fez mestrado junto. O Rodrigo falou que tinha uma vaga de professor de bioquímica clínica e ele não estava achando o professor. Daí ele, Aí ele me ofereceu. Eu falei, bom, é a oportunidade, né? Já estava há bom tempo no laboratório, acho que 6 anos no laboratório. Daí vim pra cá. Daí fui pegando outras disciplinas, né? Comecei com bioquímica aqui. E aí ele me ofereceu outras disciplinas. Eu falei, não, vou ficar só com bioquímica por enquanto. Porque vou ver como que é, né? Eu nunca tinha dado aula. Aí peguei a bioquímica, acabei gostando, né? Até conversei com a Laís nos corredores aí esses dias. O laboratório não tô falando mal, mas é outra realidade, né? É bem estressante. E aqui eu me desestresso dando aula, assim. Eu venho, aqui eu chego cansado e saio daqui mais descansado, né? Uhum. Sai daqui exausta. Chego cansado, só exausto. Não, Fiquei exaurido totalmente. Eu gosto, assim, eu não me vejo fora do laboratório e não me vejo fora daqui. Hoje eu não consigo me desvincular nem de uma profissão nem de outra. Eu acho que as duas se complementam, né? Eu, como coordenador, técnico, tenho muita coisa da docência que eu puxo para lá também, com treinamento, né? Conversar com o pessoal, conversar com os pacientes. E daqui, como professor, trago muito, né, do laboratório. A parte de pesquisa, aí eu já sou um pouco contrário a vocês. Eu já me vejo mais como docente do que como pesquisador. E tua primeira experiência de docência foi direto aqui? Foi aqui. Você lembra o ano? 2019. 2019. Eu,
quando eu comecei a dar aula na UEPG, né? Então, comecei em 2018, enquanto eu ainda estava no doutorado. Eu fiz o teste seletivo, acabei passando. Daí era um teste seletivo que era só para microbiologia. Era para vaga só para dar aula de microbiologia geral. Só que eu sempre peguei aula para curso de saúde. Né? Sempre farmácia, enfermagem, e às vezes pegava um curso ou outro, mas a base sempre foi farmácia e enfermagem. Daí eu comecei a estudar um pouco mais essa parte de clínica e tal, né? Então, minha base é microbiologia, então hoje eu sou microbiologista, mas eu sempre trabalhei com a pesquisa com microambiental. Daí, como eu só dava aula para farmácia e enfermagem, eu acabei hoje em dia sabendo um pouco mais da parte de clínica do que da parte de ambiental. Então, eu comecei dando aula na EPG. Aí, em 2020, daí eu já estava dando aula aqui, estavam procurando um professor para dar aula de microbiologia clínica para farmácia aqui, que era um curso que tinha de manhã ainda, então tinha essa possibilidade. Daí o Rodrigo Chinó era coordenador na época, acho que estava como professor, foi lá no meu departamento perguntar se tinha alguém para indicar, daí a minha chefe do departamento falou para mim, ele tinha me falado, daí eu falei, vou começar a mandar um monte de coisa aqui, né, para ver se consigo pegar lá no Cesumar. Daí mandei o currículo, ele me indicou, a chefe do departamento me indicou, daí eu vim fazer o teste seletivo aqui, né. Daí eu lembro que na época eram 3 professores que iam compor a banca. Daí eu tive que escolher qualquer tema da microclínica para poder ministrar. Daí tinha eu e mais 4 pessoas, acho que estavam concorrendo à vaga. Daí era para ser a professora Tati e mais outros 2 professores. Os outros 2 professores não puderam vir, foi só a professora Tati, que fez parte da minha banca. E daí eu tinha um problema, porque eu sou biólogo. E era para dar aula de microbiologia clínica. Deixa eu só interromper um pouquinho. A Tati me ofertou a disciplina. Eu falei, Tati, eu não sei micro, né? Porque micro... Assim, no laboratório eu falo, você faz micro, você faz todo o resto, né? Micro, pra mim, ali, ó, é a parte. Eu falei, eu não vou, entrou na mesma, eu não vou estudar uma coisa pra poder ensinar. Eu falei, mas tem o meu irmão tem doutorado, pós-doutorado em micro. Ela falou, mas ele é farmacêutico. Eu falei, não, ele é biólogo. Olha a hesitação, ele é biólogo. Aí, sem discriminação profissional, né? Aí eu falei, mas chama ele pra conversar, você vai ver, ele sabe muito mais do que muito farmacêutico, Claro. do que muito biomédico. Daí foi feito teste seletivo. E daí eu falei pra ele, não vão me chamar, né? Eu sou biólogo, né? De novo preconceito pela formação. Caraca, cara. Sou biólogo, né? Da aula de microclínica, porque a gente não tem microclínica, né? Sim. Tem como optativa, mas não conta, né? Como na grade. Daí eu falei pra ele, nem vão me chamar, né? Daí, num belo dia, daí me ligaram falando, não sei o que, a gente vai fazer um nivelamento e tal, então você foi selecionado para mestrar aula de microbiologia clínica, daí eu, opa, então aí. Daí eu comecei dando aula de microclínica só para turma de farmácia. Daí estamos aí até hoje. Olha aí que beleza. E micro é uma desgraça, né? Porque tem aquelas Legal o micro. Tem aquelas porra lá de coco, bacilo, gram variável, né? Não é nem coco, nem bacilo, nem E gram ainda negativo. grão nem... variável. Nossa, mas pior que é sempre assim, a gente fica brigando, né? Porque a gente dá aula para as mesmas turmas, né? Nos 6 semestres. E a disciplina que eu fui pior, né? Nunca peguei DP nem nada, mas a disciplina que eu fui pior e a que eu mais odiava era parasito. E eu é a micro, peguei e fiz Odiava exame nas parasito. 2 micro. Nossa, uma desgraça. Então a gente combina bem, né? Não é parecido e também... Bem contrário, né? E daí é bem legal que a gente estimula uma briga na turma, né? Eu falo lá pra eles, vocês têm que falar que eu dou aula de... Tem uma turma que eu dou parasita e de micro pra mesma turma. Vocês têm que falar que parasita é melhor que microbiologia. E ele fala o contrário. Daí fica essa briguinha. Sim, assim, mas todo mundo sabe que no final das contas genética é melhor, né? Genética. Eu puxo o premato. Daí nessa questão da docência, eu acabei... Sempre, como eu falei, sempre fui tímido. Primeira vela vez que eu fui dar aula, dava aquela dor de barriga, sabe? Nossa, sempre dava dor. Fiquei acho que mais um mês assim. O nome disso é intolerância à lactose, né? É doença celíaca. É, mano. doença celíaca. Daí sempre dava aquela dor de barriga. Eu falei, nossa, não vai dar boa isso, né? Daí eu comecei. A turma que eu peguei era uma turma sensacional. Uma turma de farmácia lá, já estão formados agora. E daí isso facilita, assim. Daí eu conversava. Daí eu sempre tento ser um professor para ser mais... Fazer uma aula mais leve e tal. Daí eles ajudavam também, porque eles participavam e tal. Então foi tranquilo, assim, meu primeiro ano. Ajudou muito o meu primeiro ano. Daí eu acabei gostando. Então hoje em dia, como eu falei, eu não me vejo não dando aula. Sim. E daí entra de gorja, né? A ideia da pesquisa. Porque quando você tá dando aula no ensino superior... Sim, é mais fácil de você pode desenvolver. Tem o problema de verba para pesquisa e tudo, mas você pode desenvolver a tua pesquisa. Então você pode ter a tua pesquisa base. Então eu juntei o útil e o agradável. Hoje eu consigo fazer as duas coisas. Tá? Já surgiu, o ano passado, uma proposta de trabalhar numa empresa de análise genética. Só que, primeiro que monetariamente não ia compensar muito, não era aqui em Ponta Grossa, tá? Era em Guarapuava. E daí eu acabei não aceitando porque
é aquela questão de você fazer aquilo que você gosta. Então, eu não me vejo fazendo alguma outra coisa, sendo feliz fazendo essa profissão. Hoje, como quase todo mundo que dá aula, que gosta da aula, fala, dar aula é um alívio. Todos os professores que vieram aqui, né? Falam que Todos sai... que falam, não, aqui é o momento que eu relaxo, é o momento que eu fico tranquilo, que eu me acalmo, é dando aula. Mas uma coisa que o Ricardo falou é importante, cara. Quando você vai passar para a docência, né? Quando você tem a tua primeira turma, é muito importante pro professor que essa turma seja legal. Sim. Eu acho que não sei o caso de vocês, eu também, as primeiras turmas que eu comecei ministrando aula, porque é a mesma coisa, né? Tipo, vislumbrei a vida inteira para pesquisa, cheguei aqui para dar aula, eu peguei turmas muito legais, que foram muito bacanas comigo, entendeu? E isso me fez ter mais segurança e dar uma aula melhor, eu acho, com o tempo, até para encarar turmas não tão fáceis assim. Eu acho que se você entrar de cara e pegar uma turma difícil, talvez essa parte da docência você desanime um pouco. Eu fiz uma coisa que eu não sei se eu devia. Quando a minha primeira turma, eu não falei que eles eram a minha primeira turma. Eu deixei pra falar pro final. Então, foi a turma que coitada, aquela turma sofreu comigo. Tanto que hoje três dessa primeira turma são contratados lá do laboratório que eu trabalho. Então, estão trabalhando lá nos carpeireiros lá junto comigo. Mas por que você fez isso como retratação? Contratou os caras? Não, você fez eles sofrer? É porque assim, ó, eu peguei lá, eu não sabia como dava aula. Assim, a gente não tem um curso de dar aula, né? Você vai lá e dá aula de acordo com o plano de ensino, mas não tem, tipo, um curso de como dar aula. Na teoria, o mestrado tinha que suprir isso, né? Mas Mas é na teoria. O pessoal, os alunos acham que tem, mas não tem. Daí, o pessoal que deu todo o suporte, eles dão todo o suporte, mas daí se chega pra dar aula, daí não tem, tipo, a Tati não fica olhando pra ver se tá dando aula certo. E uma responsabilidade grande, né? Tipo, eu nunca dei aula, dá aula pro ensino superior. E daí eu começava a dar aula pros caras, assim, e aí eu ia e os caras não estavam entendendo nada que eu tava falando. Porque pra mim eles tinham um outro tipo de conhecimento. E daí o pessoal falava assim, o pessoal falou, professor, a gente tá na graduação, isso me marcou hoje, muito, né? Até hoje. Professor, a gente tá na graduação, tá na especialização, acho que esse assunto a gente não viu nada disso que o professor tá falando. E daí eu fui até adaptando, até fazer o nivelamento de graduação mesmo. E o pessoal sofreu muito comigo, falava uns negócios, não entendiam nada, eu falava muito rápido. Porque é difícil, né? Eu acho assim que quando a gente já tá nessa área, você pressupõe que você tá falando e as pessoas estão te entendendo. Sim. Mas, na verdade, não. Né? Dependendo também do período que você pega, menos ainda. Né? Então, eles estão aqui para serem moldados, né, para a profissão. Você tem que ter a sensibilidade de saber que aquelas pessoas, muitas vezes, o básico elas não têm. Né? Porque a gente tem assim, o básico daquela área, né? Tô falando. Sim. Assim. Essa sensibilidade que quando a gente começa a quando a gente entra na docência, né, começa a dar aula, que às vezes pode faltar um pouco. Você usa uma linguagem técnica demais ou avançada demais e você tem que voltar pro básico, né? Mas isso eu também acho que provavelmente tua segunda turma já foi muito diferente. Não, sim, aí eu vejo que isso tem melhorado a cada ano, né? Então, a gente se desenvolve como um profissional também. Sim, então, a minha primeira turma, nas primeiras aulas sofrendo comigo, depois foi pegando... Com relação aos conteúdos, não foi tão traumático assim, porque lá na UEPG tem outros professores que dão aula para a mesma disciplina. Então, o professor Rafael, que foi professor dele até da microbiologia, a professora Gisiane, o próprio professor Marcos, eles, quando entra um professor novo lá, eles já dão meio que um apoio e eles falam, tem que passar isso de conteúdo, tem que explicar isso mais. Então, mas aqui não tinha, entendeu? Eu era o primeiro professor. E daí, aqui, nunca esqueço, uma das perguntas que a Tati fez no teste seletivo lá, quando eu fiz para entrar aqui, você tem experiência com docência? Eu falei, eu já dou aula na EPG, né? Dela, mas você sabe que na EPG é diferente daqui, né? Tem mais prazos e tal. Eu falei, não, mas a gente dá uma adaptada, né? Não tem problema. E daí, entrando aqui, não tô falando que é largado lá, mas aqui a gente também é cobrado. Né? Sim. E isso é uma coisa que me fez crescer muito como professor. Hoje eu digo, sempre falo pra Jéssica isso, que eu cresci muito como docente quando eu comecei a dar aula aqui. Porque a gente aprende a usar uma metodologia diferente, a escutar um pouco mais. Eu estava conversando com a professora Gesiane sobre isso mesmo, né? Que ela também já é uma professora da UEPG, ela já dá aula em particular, só que hoje ela é professora adjunta lá da UEPG. Falando que falta isso às vezes, de professor que é fixo por um concurso
tá numa particular que você vai ser cobrado tanto pelos alunos quanto por uma coordenação. E isso engrandece muito a gente, sabe? Tem situações que eu já ouvi docente falando, o professor ele é o more dentro da sala de aula, os alunos têm que se adaptar a ele. Eu não acho isso, eu não vejo. Também não acho que não. Quase todas as turmas eu falo, eu tenho que adaptar o jeito que eu dou aula para vocês pelo que vocês acham. De acordo com o andamento da turma É um relacionamento, né? É. Toda turma é uma turma. Então o professor se adapta à turma e a turma se adapta ao professor. É mútuo, né? A gente tem que aprender a sensibilizar também, que nem eu. Hoje em dia eu dou muito mais aula no quadro, porque eu vi que consigo caminhar com a aula, até a gente conversa bastante sobre isso. Tem turmas que eu já vejo que não funciona tanto assim, então eu volto a dar aula pros slides. Eu tenho uma turma que eles falaram pra mim assim, professora, a gente prefere quando você passa no quadro. Então, pra essa turma eu só passo no quadro. Eu, inclusive, mando os slides, coloco lá na plataforma pra eles, eles têm, porque da minha, né, meu costume é montar os slides, mas eu dou aula pra eles no quadro. Então, depende da turma. Sim, eu também faço a mesma coisa. Eu posso a aula do semestre inteiro já. Daí quando tem que adaptar, eu dou uma atualizada e tal, mas a minha aula é no quadro. Aí se não funciona, vejo geralmente depois da prova que a gente percebe um pouco se funciona ou não. Tem turma que funciona, eu continuo dando aula no quadro. Tem turma que não funciona, daí eu começo a dar aula nos slides. Tem aulas que, né, não tem como fugir muito daquilo que a gente já tá meio que... Tem muita imagem e tal, daí tem que mostrar só nos slides. Mas eu acho que aqui na Cesumar engrandece muito a gente como docente ver ter a visão de você tem que se adaptar também aos alunos, né? Óbvio que a gente tem que manter uma hierarquia. Eu acho feio falar hierarquia, mas Não, você tem hierarquia, mas é mais uma troca, né? Isso, porque tem muito isso na pública do autoritarismo do professor. Os velhos, né? Você chegar e, é do seu jeito e não. Pô, o que tem, né? Você conversar, interagir um pouco mais e mudar a tua dinâmica ali pra se adaptar à turma, eu acho que não tem problema nenhum, né? Isso, tem que dar uns esporrão às vezes, né? Cara, você dá, né? Então, Renatão, 5 e 9 é 6? Então, isso aí gerou polêmica, né, cara? Chegou lá tem um pessoal lá do laboratório que quer fazer curso aqui e ficou sabendo por aluno daqui da história do 5 e 9 não é 6, né? Porque eu cheguei no primeiro dia desse ano, falei, puta, você não tem que fazer uma coisa diferente. Porque ano passado foi um inferno. E daí eu dou aula de disciplina de último ano pro pessoal, se o pessoal não passar, o pessoal não se forma. E aí tem uns que não estão nem aí, tem uns que se esforçam, assim, se vê que tá se esforçando, estão tentando e não consegue. Só que é aquela choração no final do semestre, né? E eu, laboratório, tenho auditoria, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas, pô, tem muita coisa pra fazer e tem alunos sem noção, né? Fora de horário, manda mensagem e tal. Eu falei, tem que fazer uma coisa diferente esse ano, né? O pessoal diminuiu o chororô. Aí eu pensei comigo lá, cheguei no primeiro dia de aula, a turma que eu não me conhecia, falei, antes de me apresentar, vou ditar uma coisa pra vocês, abra o caderno. É só abrir o caderno. Eu falei, vou ditar um negócio, sério aí, anotem aí. Aí o pessoal pegou o caderninho lá, pegou a caneta. Aí, tá dando risada lá. Já ouviu essa história aí, Igor, tá vendo? Não ouviu? Aí eu falei assim, então anota aí 5 e 9, eles escrevendo, bonitinho, assim, 5 e 9, pessoalzinho na frente, assim, caneta coloridinha, né? 5 e 9 não é 6. Eles me olharam assim, falei, anota aí. Porque no final do semestre não quero ouvir chororô, porque pra arredondar nota, porque eu não vou arredondar nota. Eu não costumo nem olhar a nota, assim, pra não me induzir, assim, né? Porque, pô, pro cara tirar 5 e 9, 6, se der 0,1 pra um, tem que dar pra todo mundo. Eu falo isso pro pessoal, né? Não vou te dar presença, porque você chegou depois, porque se eu te der presença, eu vou ser injusto com o resto que chegou no horário. Não vou arredondar a tua nota, porque aí eu tô sendo injusto com quem estudou e conseguiu a nota. E regras servem para serem seguidas. Eu falo isso na sala. Acho que por isso que eu tenho essa fama. E às vezes eu sou meio direto também, é meu jeito, né? Sou meio ogro, assim. Mas não sou tão bravo. Mas comigo a regra é regra. Então você tem que fazer a chamada lá, faça a chamada, se dar falta é falta. Se tirou 5 e 9, vai com 5 e 9, vai fazer sub. E a minha sub costuma ser mais difícil do que a prova normal. E é isso aí. Depois você não sabe por que os caras deixam a tela do erguido lá pra você não conseguir. Você ficar dando pulinho pra tentar baixar a tela do... Não, mas isso são os professores que fazem isso aí. Faz um apelo aí, cara. Faz um apelo aí pra galera pra não fazer isso mais com você. Os professores não deixam a tela... esse aqui que faz. Agora todo mundo vai fazer. E daí, assim, eu... Chama o Sandro. Eu acho muita humilhação eu subir, porque vai que eu caio da cadeira, né? E não alcanço. Daí eu sempre peço pra alguém da turma. E no começo do ano, juntaram farmácia, biomedicina, lembra? Tava as turmas sinérgicas lá.
E daí o telão novo, sem a cordinha, né? Falei, pô, nem com cadeira os caras vão conseguir, né? Eu chamei o Sandro, né? Coitado do Sandro. Aí o Sandro foi lá com o rodo, né? Pra puxar lá, encaixar. E ele puxando, fazendo força, quebra o telão e bate na cabeça do Sandro, cara. Faz um galo na cabeça dele, assim. Não, ó, vergonheira. Não, mas daí daí dei pra eu dar aula, assim, sem um troço lá, né? Daí eu falei, pô, vai no quadro, Gogó, né? Não tinha quadro, era sala nova, não tinha as coisas ainda, né? Tinha um telão. E o Sandro boicotou, né? Quebrou lá. Aí eu falei, vamos no Gogó, Amando do né? Ricardo. Vamos no Gogó. Daí eu paro no Gogó, de repente, coitado do Sandro ficou preocupado, ele trouxe uns troços, assim, uns tripés. Toalha assim, pra ele. com um telão, eu não sei onde ele deixou aquele telão que enrolava, assim, eu nem sabia que existia aquilo lá ainda. Botou na aula lá pra eu conseguir dar aula. Com a cabeça sangrando, mas trouxe pra Não, você. curtou? Pergunta pra ele a história do galo. Ele fez um galo na cabeça no meio da aula. Caraca, mano, A coitado do alegria dele é que o Far 8 agora é uma sala que o Farseis. É o Far 6. É baixinho, sim. O de baixar é baixinho, assim, então dá pra colocar pra cima. A primeira coisa que os alunos falaram quando eu entrei na sala, falaram, teu irmão vai gostar dessa sala. Eu Só entro puxar. assim, daí eu A olho lá em acessibilidade cima. aqui é feita exclusivamente pro Luiz Renato, né? Falar, cara, só sei lá o tamanho lá em cima, velho. Não, agora ele pede pra mim. Eu entro na sala no intervalo, às vezes que ele tá dando aula, deu baixo pra mim ali, deu, pô, acabei de fazer a gambiarra ali, ele pede pra baixar. Sabe que no começo do semestre, eu tinha que mandar... Eu não conhecia pessoalmente os professores. Aí, eu tinha que pedir, sei lá, combinar, porque tem as turmas que a gente divide prática, né? O horário, né? Aí eu tinha que falar ou com o Ricardo ou com o Renato, e daí... Ou falar alguma coisa, sei lá, que eu tinha que falar com algum dos dois. E daí eu mandava. Oi, professor, tudo bem? Aqui é a professora Laís, não sei o quê. Sei lá, a Tati, né, me passou teu contato, que você isso, aquilo, aquele outro, a gente vai dividir turma. Aí o Ricardo falava assim, é com meu irmão. Aí eu ficava, que diabo, irmão? Aí você mandava mensagem pra mim. Aí eu, não. aí eu encaminhava o mesmo áudio pro Renato, entendeu? E daí outra vez eu falei com o Renato, ele é com meu irmão. Eu falei, mas que... Não, mas isso é comum. Não. Quando ele entrou, direto, eu tinha que entregar a documentação no RH e me chamavam, e aí era ele. Ou tinha pendência de iniciação de IC, a Cintia mandava pra mim, mas era dele. Nossa! É comum. Até hoje os alunos. Não, os alunos o e-mail, o nosso e-mail, que daí a gente não escolhe o e-mail aqui. O e-mail dele é luiz.ochanesk. O meu é luiz.rochanesk. Vixe. Nossa, Não direto. serve pra nada. O TI não colabora também, né? Fica o apelo aí, pessoal. Fica o apelo, por favor, mudem o e-mail dos rapazes. Relatório dele chega pra mim e o contrário, né? Agora nas cartinhas lá, dos bilhetinhos dos professores, daí colocava um Luiz. Daí tem eu do Luiz, ele do Luiz e o professor Luiz da Psico. Daí ficava, tá, agora qual Luiz que é, né? Tá escrito Luiz só. Daí por isso, quando vierem me chamar, me chamem de Ricardo. Porque eu já me apresento como Ricardo. Sim. Como Ricardo. E Fica mais ele fácil. o Luiz. Na banca fica até chique, né? Ele participou de umas bancas agora TCC. Agora eu vou passar a palavra pro professor Luiz. Daí é estranho chamar de professor Luiz, né? Chama de Inho. Chamadinho. Passa a palavra pro Inho aqui, vai. Intimidade. Sabia o que ele Mas foi... o teu, você prefere que chame de Luiz e você Ricardo? Porque você chama de Ricardo, mas É você a chama de padroni- Renatão, é a mas é padronização. o meu jeitinho. Não, tanto faz. Pode mas ser? A padronização, o pessoal normalmente me chama de Luiz, mas tem gente que me chama de Renato, Renatão. Negão. Júnior, Juninho. Júnior ninguém me chama de Júnior. Não? Então tá bom. Júnior. A mãe chama ele de negão. Porque, né, eu sou branquela, minha mãe é branquela e ele é o negão da casa. Sim, de tirar o chapéu. Né? É um ébano. De novo, negão de 1,5 m, né? Sim. É tipo um quichute. Mas então. Cara, rapaziada, eu quero agradecer demais vocês por vocês terem vindo, por esse papo que foi muito engraçado, cara. Vocês contarem a história de vocês. A gente foi controlado, né? Não, foi super mas ótimo. foi sensacional, Porque, pô. pra vocês que estão assistindo, antes da gente começar a gravar, eu tava chorando. Não, cara, a gente tava rindo muito antes já. A gente até pediu, segura essa história aí pra gente contar depois. Porque é muita quinta série aqui. A gente é muito amigo, né? Na sala dos professores, a gente tá lá falando bobagem o tempo todo. Entre coisas sérias e bobagens, a gente tá sempre conversando. Então, foi muito pedido os meninos pra virem aqui os dois juntos, né? Que ia ser um papo sensacional, realmente foi. Então, eu queria agradecer pra caramba vocês dois. Né? Obrigado mesmo por disponibilizar. A gente sabe... O Ricardo não tanto, o Renato é muito ocupado. Eu não faço nada, eu só dou aula. Os caras só dá aula, nem trabalha, só dá aula. Não, mas vocês dois... Óbvio, né, que eu tô brincando, vocês são muito ocupados, então valeu por disponibilizar esse tempo pra vir aqui, tipo, participar. Por aceitar o convite, né?
por entrarem na brincadeira aqui. Como eu estou falando todo o programa, é muito legal conhecer vocês, porque a gente sabe o básico da história, né? Tipo, eu sabia mais do Ricardo, assim, sabe o básico, mas não sabe tudo que aconteceu com vocês. Então é muito legal mesmo. Então eu queria agradecer vocês. Se vocês quiserem deixar algum recado pros alunos de vocês. 5 e 9 não é 6, pode falar. 5 e 9 não é 6. Isso vai ficar gravado aí pra repassar pro pessoal, né? 5 e 9 não é 6. Eu estabeleci nas minhas matérias o dia do choro, que no caso é o dia da devolutiva, entendeu? Somem, vejam se faltou alguma coisa. Aquele dia da devolutiva é o dia do choro, porque no final do semestre, 5 e 9 não é 6. Bom, então, assim, pros alunos, ficar firme e manter o sorriso, né? Que, na verdade, o pessoal costuma dizer que tem fama de bravão lá e tal, mas é porque eu acho que aqui, a instituição, eles não estão aqui estudando, né? Eu falo da minha visão, eles estão aqui sendo processo de formação de profissional do ensino superior. Para mim é isso, e eu não tô ali ensinando parasita, não tô ali ensinando bioquímica, não tô ali no laboratório clínico, né? Eu tô ali formando o profissional de saúde. Então é isso que eu vou cobrar, né? Como postura até para falar com o professor, corrigir nota, entre os colegas, apresentação do trabalho. Então é muito mais do que estudar e fazer uma prova, né? Então o pessoal tá aqui, eu dou aula exclusivamente para farmácia e biomedicina esse ano, e eu tô aqui formando farmacêutico e biomédico. E com todo respeito às outras formações, né? O pessoal é da área de saúde, né? E quando se trabalha com área de saúde, a gente não tá vendendo roupa, com todo respeito a quem vende roupa, né? Mas você tá mexendo com vida. A gente tá mexendo com vida, né? Então eu costumo falar que aquele tubinho lá que a gente tá analisando não é só um tubinho, né? Tem uma vida por trás, foi coletado de uma pessoa que é amada por alguém e ama alguém, e a gente tem que tratar com o maior respeito, né? Então é isso, basicamente, que eu cobro dos alunos e tento fazer com que eles desenvolvam e saiam da faculdade sabendo disso, porque eles não vão lembrar a diferença de uma APO A para uma APO B, mas eles, né, esse tratamento, isso não tem como esquecer, né? A não sei que a pessoa tenha um problema muito sério na mente, né? Mas aí não deve seguir para a área da saúde, né? E a área dela seria outra, né? Mas normalmente as pessoas têm essa sensibilização durante o curso, né? Não só a minha disciplina, outras disciplinas desenvolvem isso. A gente vê no TCC, né? Sim. No TCC o pessoal se preocupa muito com isso. Então, essa característica é formada durante a formação, meio redundante, né? Não, mas Dos alunos. Eu tenho mais a agradecer aos alunos, não vou ser tão sério assim, mas não só os alunos de agora, mas todos os alunos, né, que já passaram, que já foram meus alunos, que uma coisa que eles não se ligam, muitos pelo menos não se ligam, é que a nossa vontade da aula vem por conta deles. Né? Então, o que faz um professor se motivar a dar aula é a postura que os próprios alunos têm. Né? Eu tenho muitas turmas que são muito sensacionais, que conversam, que são simples, e isso faz com que a gente tenha uma paixão por dar aula. E eu falo isso, a turma que está agora desse ano, não falei ainda, mas geralmente nos finais dos anos eu sempre falo que eles têm que manter, isso é um conselho que eu dou, manter a simplicidade independente de onde eles estejam. Então tem muita gente que se forma, pensando mesmo no profissional, que se forma e fala, eu sou formado, eu sou médico, eu sou farmacêutico. E acho que as pessoas que não são formadas, a pessoa que trabalha com assistência, que trabalha com a limpeza, que eles são menos porque não tem uma formação. Então, eu sempre falo que essa simplicidade que eles têm enquanto eles estão na graduação não pode ser perdida depois que eles se formarem. Então, os títulos que a gente tem, mestre, doutor, eu sempre falo, o doutorado serve só na hora que tá apresentando para falar, professor, doutor. Porque o doutorado, a única coisa que eu tenho de vantagem em relação aos alunos é que eu me formei antes e eu consegui consegui adquirir o conhecimento específico para a área deles antes. Então, não sou mais do que eles. E acho que essa é uma postura que todos os alunos têm que ter, a partir do momento, principalmente, que se formam, que eles não vão ser mais do que ninguém, eles só vão ter um conhecimento um pouco maior do que os outros. Então, essa simplicidade é o que faz a gente, como professor, se apaixonar, pelo menos para mim funciona isso, se apaixonar pela profissão, e isso também pode fazer com que os outros que eles vão atender, porque vão atuar com o público, também tenham, né, com a visão deles como profissionais. Eu acho que isso é um recado importante para passar para todos, não só para os cursos que a gente dá aula, mas para todo mundo que está passando por uma graduação. Puxando um pouquinho o que o Ricardo está falando, eu falei isso em algumas turmas, essa frase para algumas turmas, e falo isso lá no laboratório, né?
puxando isso que o Ricardo tá falando, que na área de saúde o que a gente sabe não tem valor nenhum, né? O que tem valor é o que a gente faz com o que a gente sabe. Então eu posso saber tudo, mas guardar tudo para mim, e azar do paciente, e nós como professores, né, azar do aluno, não passo conhecimento. Então isso, saber muito não tem valor. O que tem valor é o que você tá fazendo com aquilo que você sabe, né? Aplicando isso na comunidade, aplicando isso onde você trabalha, aplicando isso aqui na instituição. Então, só puxando um pouquinho, complementando, né? Eu gosto bastante dessa frase, que a gente sabe não tem valor, o que tem valor é o que a gente tá fazendo com o que a gente sabe. Bonito. Muito bom. Passem as redes sociais de vocês, caso vocês queiram que alguém encontre vocês, senão vocês não passam nada. Fica a critério de vocês. Eu não vou passar nada, o pessoal procura lá já. Então, beleza. O meu é Ricardo Osh. Ricardo. Tem que passar agora Osh. também. O meu é luiz.chanyeski.jr. O cara fala baixo. o Pode falar baixo. Vou ter que Vai. soletrar o Chanyeski, Os caracteres já Não, estão na tela. Vai aparecer ali escrito. vai aparecer? Vai. Falar, o Alan que edita, então ele Exatamente. se vire Mesmo pra que você não colocar. falasse, eu ia colocar. Então, luiz.chanyeski. Inclusive, JR. Ricardo, obrigado. Ricardo assiste todos os podcasts, Todos. gente. Por que vocês acreditaram quando ele falou que assiste todos e não acreditaram quando eu Porque falei ele que passa assiste mais todos? credibilidade. Ele falou com verdade, com Exato. sinceridade no O horário. pessoal no não... olhar. Eu posso fazer um desabafo? Já acabou Pode. o podcast aqui? Não. Não, mas Não, pode acabou. falar. Não. Quero fazer um desabafo. Já acabou. O pessoal, às vezes, não leva muito a sério no que eu falo, né? Então, agora falando da minha vida, a Laís achou que era desconfiança. A gente enfileirado tudo nos professores lá no dia da palestra lá, né? O que era que tava tendo lá no... Tava tendo um evento da Unicesumar. Aí a Laís tirou uma foto, tava uma fila do professor, a Laís queria saber qual que era o arroba do pessoal pra postar no Instagram. Pra colocar. Aí eu perguntei pro Pedro, qual que é o teu Instagram dele? Eu falei, não, a Laís tá perguntando qual que é o teu arroba dele. Aí eu tive que falar, não é sério. É. Ninguém tava acreditando, daí tava todo mundo enfileirado do meu lado achando que era zoeira, mas eu tava falando sério, que eu queria. Ninguém escuta ele. E era só Ele- um arroba, né, cara? Certo, ele achou que eu tava falando. O Alan querendo Peso terminar, ele dele, não né? pode falar, né? Sacanagem. Esses dias eu fui no banheiro, era época de prova, eu fui no banheiro e ele ficou pra fora. A tiazinha que cuida do fiscal. corredor, fiscal que cuida pra alocar os professores nas salas e tal, né? Os fiscais na sala, brigando com ele que ele não podia ficar no corredor. Tá sem crachá? Não, tava Tava com crachá. Ela Ela- olhou no nossa. crachá assim, daí ela olhava pra mim. Vai pra sala, moleque. Brigando com Fica ele. aqui no corredor. Eu falei, mas eu tô sou professor? E queria que ele fosse, não podia ficar no corredor. Hoje eu tomei um xingo ali. As tia estavam limpando, né? E eu já vou na ponta dos pés quando elas estão limpando os corredor. Aí eu dei uma pisada pro lado, assim, nós ela falou assim, é pra andar pelo caminho. Aquele negocinho pra quem é deficiente visual, aquele caminho. listinha. Vai pelo meio. Sim, senhora. Foi devagarinho, assim. Falei, tá. Mas é normal. Então, rapaziada, de novo, quero agradecer pra caramba vocês. Brigadão pela confiança, por terem vindo aqui. E é isso, né? Pessoal, obrigado por assistirem, obrigado por acompanharem. Continuem acompanhando, continuem mandando Curtindo, sugestões. comentando, Exatamente. compartilhando. Tá aqui nossas redes sociais também, minha e da professora Laís, do Sim. Histórias, do CCBS, né, que é o Centro de Saúde e Ciências Biológicas aqui da Unicesumar. E é isso, Histórias, um podcast Unicesumar. Semana que vem a gente já tá de volta com mais um convidado Mais sensacional. convidado. Isso aí. Obrigado, rapaziada. Valeu. Beleza? Achei que ele vai bater palma. Agora bata a palma.